Ele que nos concedeu essas lindas coisas. Toda a igreja, levanta a sua voz, bate palmas, canta gritando.
teu Senhor nunca encontrei ninguém. Agora percebi. Houve um grande silêncio lá no céu. Se procurava. Quem poderia ser achado digno de abrir o livro? Era pelo céu. E João observa. No céu não tinha ninguém. Na terra não tinha ninguém. Debaixo da terra também não tinha ninguém. O único que foi achado digno de abrir o livro foi o nosso Rei e o nosso Jesus, aquele que está no nosso meio. Será que podemos aplaudir para ele? Obrigado. Por ser este Deus que entregamos esse momento nas suas santas mãos. Fale para nós e impacta as nossas vidas. No nome poderoso de Jesus. Obrigado porque esta palavra foi ungida desde a eternidade. E ninguém neste lugar voltará como vem. Não a nós, mas ao seu santo nome da glória. Repreendemos as obras das trevas e proclamamos a manifestação do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas. Salve. 12 pessoas desejam uma boa vida. 12, conta 12. Saluer 12 personnes. Primeiras Crônicas 11. Em Chronique 11. Esta música que me voltou no espírito quando chorava na presença de Deus. Cette musique qui m'est retournée en esprit. Primeiras Pendant que Crônicas je pleurais 11. dans la présence de Dieu. Em Chronique 11. Já cheguei a ensinar, de ler esse ensinamento, J'ai déjà donné cet enseignement. porque a igreja está completando 10 anos, então é uma nova geração que não se beneficia do ensinamento. Parce que l'Église complète 10 ans, parce qu'il y a une nouvelle génération qui n'a pas eu cet enseignement. Então vou dar a versão revisada. Je vais donner la version révisée. Primeiras Crônicas 11. Em Chronique 11. Nosso grande tema hoje é a extrema dedicação. Notre thème c'est l'extrême consécration. A extrema dedicação. L'extrême consécration. Para finalizarmos com o seminário, Pour terminer avec le séminaire, mas vou dar umas quebras no próximo domingo. je donnerai un ajout le prochain dimanche. Serão umas quebras. Un ajout. Primeiras Crônicas 11, 16 até 19. Em Chronique 11, 16 à 19. Ok. Primeiras Crônicas 11, 16 até 19. Verso 16. 1, 2, 3. Podemos ler? Verso 17. 1, 2, 3. Verso 18. 1, 2, 3. Verso 19. 1, 2, 3. Palavra do Senhor, podemos dar uma salva Parole de du palmas. Seigneur, on peut s'acclamer et reprendre nos places. Muito bom, podemos tomar os nossos assentos. On peut reprendre nos places. A extrema dedicação. L'extrême consécration. Amados em Cristo Jesus, Bien-aimés dans le Seigneur, nosso subtema hoje é notre sous-thème est a extrema dedicação. l'extrême consécration. Nesta manhã, Ce matin, só teremos um objetivo. on Nós n'aura chamamos qu'un seul objectif. Qual será o nosso objetivo nesta manhã? Que serait notre objectif ce matin?
queremos compreender Nous aimerions comprendre os princípios les principes e poder et le pouvoir da extrema dedicação de l'extrême consécration ou da dedicação brutal. ou de la consécration brutale. Queremos compreender Nous aimerions comprendre os princípios le principe e o poder et la puissance da extrema dedicação de l'extrême consécration ou da dedicação brutal. ou de la consécration brutale. Aqui estamos a ver a nossa narração é muito interessante. Notre texte est tellement intéressant. Está a se falar de 3 homens On parle de 3 hommes que arriscaram a sua vida qui ont risqué leur vie para ir procurar a água pour pouvoir chercher de l'eau do poço de Belém du puits de Belém e para poder entregar a Davi. et de pouvoir donner à David. E vocês vão notar Et vous allez noter, que esses homens foram qualificados dos heróis et ces hommes ont été qualifiés comme des héros no meio dos 50 guerreiros de Davi, au milieu des 50 vaillants guerriers de David por causa de uma dedicação extrema à cause d'une consécration extrême ou da dedicação brutal. ou de la consécration brutale. Então, permita-me hoje, Alors permets-moi aujourd'hui, antes de dar a sequência, avant de donner la para continuité, definir mais uma vez a dedicação. à définir encore une fois la consécration. O que é a dedicação Qu'est-ce qui est la consécration para hoje? pour aujourd'hui? Ponto 1. Le point 1, A dedicação la consécration significa afeto ou afeição por Deus. signifie l'affection pour Dieu. A dedicação La consécration significa afeto ou afeição por Deus. signifie l'affection pour Dieu. Isso implica dizer o quê? Cela veut dire quoi? Uma pessoa dedicada a Deus Une personne consacrée à Dieu é uma pessoa que realiza o seu amor por Deus. est une personne qui réalise son amour pour É Dieu. uma pessoa que ama a Deus. C'est une personne qui aime Dieu. Exatamente como as coisas acontecem num relacionamento. Exactement comme des choses arrivent dans une relation. Começa a colocar Deus como se fosse o teu esposo e você como mulher. Commence à placer Dieu comme ton épouse, toi comme femme. Coisas que você não consegue fazer. Des choses que tu ne parviens pas à faire, Então não adianta fazer para Deus. ça ne vaut pas la peine de le faire pour Dieu. Aponta muito bem o que está escrito na palavra do Senhor. Donc c'est là très bien ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Em 1 Rei 3:3. Dans 1 Roi 3.3, 1 Rei 3:3. 1 Roi A 3.3, Bíblia diz: la Bible dit, o Salomão amou a Deus Salomon aima Dieu e ofertou 1000 bois. et il offra 1000 bœufs. Quando tu amas, Lorsque tu aimes, ninguém te suplica para dar, personne ne te supplie pour donner, ninguém te implora para oferecer, personne te supplie pour donner, porque isso é mesmo o próprio do amor. c'est parce que c'est le preuve de Uma l'amour. pessoa que é dedicada a Deus Une personne qui est consacrée à Dieu será uma pessoa que tem afeto por Deus, serait une personne qui a l'affection pour será Dieu. uma pessoa que tem afeição por Deus, Serait une personne qui a l'affection pour será Dieu. uma pessoa que amará a Deus. Serait une personne qui aimerait Em Dieu. 1 Crônicas 29, Dans 1 Chronique 29, 1 Crônicas 29, 1 Chronique 29, no seu verso 3, le verset 3, o que diz a palavra do Senhor? que dit la parole du Seigneur? 1 Crônicas 29, 1 Chronique 29, verso 3. le verset 3, Eu amei por minha própria vontade j'aimais par ma propre volonté a casa do Senhor. la maison du Seigneur. Amei a casa do Senhor de J'aimais todo o meu coração. j'aimais la maison du Seigneur de tout mon cœur. Como consequências, Comme conséquence, ele trouxe ouro e prata na casa do Senhor. il a porté de l'or et de l'argent dans la maison du Porque Seigneur. ele amou por sua própria vontade. C'est-à-dire par sa propre volonté, Ninguém precisava implorar personne ne l'a motivé e correr atrás. et personne n'était derrière lui. Porque eu amei por minha própria vontade a casa do Parce Senhor. que j'aimais selon ma propre volonté. Então eu trouxe ouro e prata à casa do Senhor. Alors j'ai apporté de l'or et de l'argent dans la Que maison isso du é a Seigneur. dedicação a Deus. C'est-à-dire la consécration à Dieu. É chegar num lugar onde você amas a Deus. C'est-à-dire arriver dans un endroit où tu aimes Mais Dieu. que o ouro, mais que a prata. Plus que de l'or, plus que de Mais l'argent, que o teu emprego. plus que ton emploi, Mais que o teu marido, a tua mulher. plus que ta femme, Mais plus que que, os teus filhos. plus que tes enfants, Mais que o teu próprio corpo. plus que ton propre Tu corps. amas a Deus. Tu aimes Dieu. É isso literalmente o que significa C'est ça. a dedicação. C'est ça littéralement que signifie la No consécration. meu ponto 1, eu disse a dedicação significa afeição por Deus. Dans mon point 1, je dis que la consécration, c'est l'affection pour Dieu. No meu ponto 2, então o que eu diria da dedicação? Dans le point 2, qu'est-ce que je dirais de la A consécration? dedicação La consécration, significa a devoção a Deus. c'est-à-dire que le dévouement à Dieu. Ok, a dedicação significa a devoção a Deus. La consécration signifie le dévouement à Quer Dieu. dizer, tudo que você faz na tua vida C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ta vie envolve realmente uma devoção
engage réellement un dévouement. Você tem uma mentalidade ou um espírito de culto. C'est-à-dire que tu as une mentalité, un esprit de culte. Eu posso estar no meu lugar de serviço, Je peux être dans mon endroit de travail. mas eu consigo cultuar Je normalmente. parviens à faire un culte normalement. Eu posso estar na escola, Je peux être à l'école, mas eu vou cultuar. mais je peux avoir mon culte. Aponta muito bem o que está escrito na palavra de Donc Deus. c'est là très bien ce qui est écrit dans la parole du Em Seigneur. Daniel 6, Dans Daniel 6, no seu verso 10, le verset 10, a Bíblia está dizendo la Bible dit ceci: 3 vezes por dia, 3 fois par jour, de manhã, de tarde e de noite, le matin, à midi et le soir, o Daniel orava Daniel priait em Babilônia, en Babylone. abrindo a sua janela Il ouvrait ses fenêtres em direção a en Jerusalém. direction de Jérusalem. Isso implica dizer, Cela veut dire quoi? por mais que eu me encontre nesse sistema À babilônico, combien plus fois je peux me trouver dans le système a babylonien? minha mente deve ser de Sião, de Ma Jerusalém celestial. mentalité doit être de Sion. Eu estou aqui nesta terra, mas não sou desta terra. Ah, je suis sur cette terre, mais je ne suis pas de cette terre. E ele orava, Et il priait mas com a mentalidade de avec la Sião. mentalité de Sion. Tu pode estar aqui a Tu peux trabalhar être numa conseillé determinada à empresa. travailler. Espera. Numa determinada empresa. Tu peux travailler dans une entreprise. Você pode estudar numa determinada escola, Tu peux étudier dans une école, mas a tua janela está aberta mais ton fenêtre est ouverte em direção a en Jerusalém. direction de Jérusalem. Será que alguém se lembra? Est-ce que quelqu'un se souvient? Em Gênesis 19, Dans Genèse 19, o seu verso 27. dans verset 27. Gênesis 19, 27. Genèse 19, 27. A Bíblia diz La Bible dit, que 3 vezes por dia, la Bible dit que 3 não, fois par jour, muito cedo, todos os dias de madrugada, très tôt le matin, o Abraão buscava a face de Deus. Abraham cherchait la face de Dieu. Todos os dias. Tous les jours. Eu estou a referir-me ao Abraão, o pai de uma multidão. Ah, je me réfère à Abraham, le père de la multitude. Homem com tanto compromisso, L'homme avec beaucoup d'engagement, com muitas empresas, muitos servos, avec beaucoup d'entreprises et beaucoup de serviteurs. mas milionário. Mais un millionnaire, Mas mesmo assim ainda teve o tempo para Deus. même cela, il avait le temps pour Dieu. Todos os dias de madrugada, Tous les jours, le matin, ele buscava a Deus. il cherchait la É face isso de que eu Dieu. estou a chamar de dedicação. C'est ça que j'appelle la Que consécration. significa a devoção. Cela veut dire le dévouement. Você leva uma vida de culto para Deus. C'est-à-dire que tu amènes une vie de culte pour Dieu. Se você perguntar para o Daniel, Si tu demandes à Daniel, qual é o significado da dedicação para quelle si? est la signification de la Ele consécration vai te pour toi? dizer que para mim a dedicação Il te dira pour moi, la é ter consécration, horário para Deus. c'est avoir l'horaire pour É Dieu. ter uma agenda para Deus. Avoir l'agenda pour Dieu. Quer dizer, você tem os teus compromissos de semana. C'est-à-dire que tu as tes engagements de la Nos semaine. planos de semana você encontra também Deus na tua agenda. C'est-à-dire dans tes projets de la semaine, tu y trouves ta position. É isso que eu estou a chamar de dedicação. C'est ça que j'appelle la consécration. Você tem os teus dias de oração, Tu as des jours de prière, teus dias de jejum, des jours de jeûne, tens os teus momentos de meditação, des moments de méditation, tens uma agenda para evangelização. l'agenda pour l'évangélisation. É isso que eu estou a chamar de dedicação a C'est Deus. ça que j'appelle la Eu disse que o consécration à ponto Dieu. 1, a dedicação, Je dis dans le point 1, la consécration, significa a afeição por cela veut Deus. dire l'affection No pour ponto Dieu. 2, Dans le point 2, a dedicação la consécration, significa a devoção a Deus. cela veut dire le dévouement pour Dieu. Mas no ponto 3, então, Alors dans le point 3, a alors, dedicação la consécration, significa a submissão. cela veut dire la soumission. Aponta muito para a minha Donc evolução. c'est là très bien. Afeição, L'affection, devoção, le dévouement. agora a submissão. Avant, maintenant la A soumission. dedicação a Deus La consécration à Dieu, significa a submissão a Deus. cela veut dire la soumission à A Dieu. minha vida já não me pertence. Ma vie ne m'appartient plus. Já não tenho uma vida própria. Je n'ai plus ma propre vie. Se você perguntar a alguém como Paulo, Si tu demandes à une personne comme Paul, ele vai te responder. il te dira ceci. Em Gálatas 2, Dans Galates 2, no seu verso 20, le verset 20. eu fui crucificado com Cristo. J'étais crucifié avec Christ. Eu fui crucificado com Cristo. J'étais crucifié avec. J'ai été crucifié avec Christ. E se eu estou a viver, Et si je vis, jamais é só eu vivendo, ce n'est plus moi qui vis, mas é o Cristo vivendo em mim. mais c'est Christ qui vit en moi. Quer dizer, o Paulo nos ensina Paul nous enseigne, que para ele Deus é o meu dono. c'est-à-dire que pour Dieu est pour moi mon propriétaire. Deus é o proprietário da minha C'est-à-dire vida. que Dieu est mon propriétaire. Quem
manda na minha vida é o meu Deus. Qui dirige dans ma vie, c'est mon Dieu. Não é primeiro o meu trabalho. Ce n'est pas mon travail. Não é primeiro o meu marido. Ce n'est pas mon mari. Não são primeiro meus Ce n'est filhos. pas mes Mas enfants. aqui quem manda é Deus. Mais premièrement, la personne qui dirige, c'est Esta Dieu. vida que eu estou a levar La vie que je mène, já não é minha. ce n'est plus ma vie. Esta vida já não me La pertence. vie ne m'appartient plus. Quer dizer, Deus já se tornou o proprietário da minha vida. C'est-à-dire que Dieu est devenu le propriétaire de ma vie. Deus já se tornou o encarregado da minha Dieu vida. est devenu le responsable de ma vie. Olha quando teus filhos estão estudando na escola, né? Vous Te voyez, chama de encarregado. on dit qu'elle est Tudo tem que responsable. passar por ti. C'est-à-dire tout doit Se passer você par não toi. dá licença, não vão fazer para os teus Si tu ne filhos. donnes pas la É a permission, tu ne mesma feras pas. coisa do jeito que você vai considerar o teu Criador. C'est de la même manière que tu vas Deus se considérer ton tornou o créateur. encarregado da tua vida. Dieu devient ton responsable de la vie. Quem te vê na escola é Cristo estudando em ti. Qui te voit à l'école, il voit que Christ qui étudie en toi. Quem te vê no lugar de serviço é Cristo trabalhando em ti. Qui te voit en emploi, il voit Christ qui Com travaille toda en toi. certeza, Cristo trabalhando naquela empresa não irá mulherizar como tu. Si Christ travaillait là-bas, il n'aurait pas être un coureur de jupons. Ele não vai ser uma pessoa que vai cabular. Il ne serait pas une personne qui va tricher. Não vai se encontrar na corrupção. Il ne serait pas dans la corruption. Não. É Cristo trabalhando em si. C'est-à-dire que Christ qui travaille en toi. Cristo estudando em ti. Christ étudie en toi. Cristo vivendo em Et si. Christ vit E en toi. falando em si. Et Christ parle en toi. Eu falei de 3 pontos. J'ai dit de 3 A points. dedicação significa afeição. La consécration, cela veut dire A dedicação l'affection, significa les dévouements. devoção. Les dévouements, Terceiro ponto, a dedicação significa la soumission. submissão. Agora no ponto 4. Alors dans le point A 4, dedicação significa vício por Deus. et la consécration, cela veut dire être accro pour Dieu. Vício. Être accro. Você se torna literalmente viciado por C'est-à-dire que Deus. tu deviens accro pour Dieu. Uma pessoa dedicada a Deus Une personne consacrée à Dieu é uma pessoa viciada por Deus. et une personne qui est accro pour Quer Dieu. dizer, é uma pessoa que fica completamente perdido por Deus. C'est-à-dire une personne qui est perdue pour Dieu. Quando tu pegas o combustível, Lorsque tu prends le carburant, ao colocar dentro do teu carro, lorsque tu mets dans la voiture, o combustível fica perdido. le carburant disparaît. Porque o combustível vai servir o carro. Parce que le carburant va servir la É isso a voiture. vida de dedicação. C'est ça la vie de Tu ficas consacré. completamente perdido Tu deviens perdu em servir a Deus. en servant à Dieu. Você se atrapalha para o C'est-à-dire agradar. que tu te paniques pour le plaire. Dia após dia você quer localizar coisas que vão agradar o seu Jour Criador. après jour, tu localises des choses qui vont agréer ton Da créateur. mesma forma que você encontra e identifica traficante de droga, De la même manière que tu identifies un trafiquant de drogue, não pode fazer dia il ne peut pas faire un jour sem consumir a sua cocaína. sans consommer la cocaïne. É a mesma coisa que dedicado deve viver. C'est de la même manière un consacré doit vivre. Os fumadores, Et le fumeur, dia sem fumar é castigo un grande. jour sans fumer, c'est une grande Para punition. dedicado, Pour un consacré, dia sem orar, un jour sans prier, uma semana sem jejuar, une semaine sans dia jeûner, sem meditar, un jour sans dia sem méditer, evangelizar. un jour sans É évangéliser. castigo muito grande para C'est ele. une punition drastique. Em Filipenses 1:21, Dans Philippiens 1, 21, interroguei ao Paulo, o apóstolo. j'ai interrogé encore l'apôtre Paul. Ele disse, porque para mim, Il dit que pour moi, o viver é Cristo. vivre c'est Christ. E a morte é ganho para Et mim. la mort est un gain pour moi. Para mim, o viver é Cristo. Et pour moi, vivre c'est Christ. Não é primeiro o meu Ce trabalho. n'est pas mon Não travail. é primeiro o meu Ce dinheiro. n'est pas mon argent. Não é primeiro minha Ce mulher. n'est pas premièrement ma O femme. viver é o Cristo. Vivre pour moi c'est Christ. Chega ao ponto de considerar a morte como ganho. Et il arrive dans le point de considérer la mort comme un gain. O Paulo me ensinou L'apôtre Paul m'a enseigné de que para mim, et que pour moi, se não for para viver para Cristo, si ce n'est pas pour vivre pour Christ, a vida se torna inútil. la vie devient inutile. Não faz sentido La viver. vie n'a pas de sens. Se não for para viver para Si Cristo, ce n'est pas vivre pour Christ, não adianta viver. ça ne vaut pas la peine de Se não vivre. for para viver para Si ce n'est Cristo, pas pour Christ, não adianta ça estudar. ne vaut pas la peine de Se não for vivre. viver para Si Cristo, ce n'est pas pour Christ, não adianta ça trabalhar. ne vaut pas la peine de travailler. Você fica literalmente perdido por ele. Tu es perdu. Como o combustível é perdido no motor do carro. Comme le carburant qui est perdu dans les moteurs de la voiture. Quem te conhece com Deus. Qui te connaît avec Dieu. Quem te identifica Qui com Deus. t'identifie avec Dieu. Quem te identifica Deus em ti. Qui identifie Dieu en toi. Da mesma forma que contemplamos os jovens que têm vício de álcool, De la même manière, nous contemplons des jeunes qui sont accros à la vício da boisson, droga, accros à la drogue, de festas, des fêtes. você fica completamente perdido Tu es complètement perdu por Deus. pour Dieu. Para mim, o viver é o Cristo. Pour moi, vivre, c'est Christ. Aleluia. Amen.
ponto 5 então. Le point 5 alors. O que é a dedicação? Qu'est-ce qui est la consécration? No meu ponto 5, Dans mon point 5, a dedicação la consécration, significa doação. cela veut dire que c'est donner, donateur. A doação por Deus. Donateur, Doação a Deus. c'est donner à Dieu. Eu disse no meu ponto 1, a dedicação J'ai dit dans mon point 1, j'ai dit la consécration, é a afeição. c'est l'affection. O ponto 2 Dans le point 2, é a devoção. c'est le O dévouement. ponto 3 Le point 3, é a submissão. c'est la O soumission. ponto 4 Le point 4, é o vício. c'est Mas no amour. ponto 5, Mais dans le point a 5, dedicação la é consécration, a doação a Deus. c'est donner à Dieu. Entrego-me a Deus. Je me remets à Dieu. Eu me entrego voluntariamente a Je Deus. me remets volontairement. Em Romanos 12, Dans Romains 12, verso 1. le verset 1, A Bíblia está dizendo, Romanos 12, 1. Romains 12, 1, Rogo-vos, pois, irmãos, je vous en supplie, frères, pela compaixão de Deus, par la compassion de Dieu, para ofertar à offrir os vossos corpos a Deus vos corps à Dieu como sacrifício comme un sacrifice santo, saint, agradável a Deus. agréable à Dieu, O que vai ser o vosso culto razoável? qui sera votre culte raisonnable. A tua vida Ta vie pertence a Deus. appartient à Dieu. Da mesma forma que cordeiro De la même manière, un berger, que seria ofertado no altar de la même manière, un agneau qui serait offert dans un hôtel não podia reclamar seus direitos. ne peut pas réclamer ses droits. Dedicado a Deus Un consacré à Dieu não reivindica seus direitos. ne revendique pas ses droits Quando está sendo ofertado no altar. lorsqu'on lui offre dans l'hôtel. O que eu mais gostei na palavra Ce que j'ai aimé le plus dans la parole, é que Deus gostava de sacrifício na totalidade. c'est-à-dire que Dieu aimait les sacrifices dans sa Deus totalité. nunca agradou-se com sacrifício parcial. C'est-à-dire que Dieu aime une Quer dizer, eu só sou dedicado a Deus nos domingos, mas durante a semana levo a minha vida. C'est-à-dire Não. que je suis consacré à Dieu le dimanche, durant la semaine, Eu non. posso vir na casa do Senhor, vou dar a minha cabeça a Jesus, mas meu coração não é. C'est-à-dire que je peux venir à l'église, je vais donner ma tête à Christ, Eu mais vou mon dar a cœur pas Deus mon minhas cœur. mãos, posso bater palma por ele, mas o meu coração vou privar. C'est-à-dire que je vais donner mes mains, mais mon cœur, je prive à Dieu. Eu posso dar a Deus meus pés, minhas pernas para vir me deslocar, vir à casa do Senhor, mas o meu coração vou guardar para mim. Je Não. peux donner à Dieu mes mains et mes pieds pour pouvoir Deus déplacer. reclama sacrifício perfeito, total. C'est-à-dire que Dieu réclame un sacrifice parfait et A complet. dedicação a Deus La consécration à Dieu, significa a doação. cela veut dire que c'est se donner. Nenhum aspecto da sua vida fica privado a ele. Aucun aspect de ta vie est privé. A sua vida espiritual, La vie a sua vida spirituelle, emocional, la vie a sua vida émotionnelle, profissional, la vie a sua vida professionnelle, material, la vie a sua vida matérielle, financeira, la vie a sua financière, carreira, ta a sua carrière, profissão, tudo é consagrado, dedicado a ele. ta profession, O tout teu est corpo, consacré à Dieu. a tua alma, Ton corps, com a inteligência, vontade, sentimentos, ton corps, ton intelligence, les sentiments, tout. o teu corpo, Ton corps, tudo é dedicado a ele. c'est-à-dire tout est dédié entièrement à Dieu. Você entrega a Deus tudo. Tu donnes à Dieu tout. Não domine na tua vida que Jesus não controla. Il n'y a aucun domaine de ta vie que Dieu ne contrôle pas. As finanças, ele tem a licença. Les finances, il a la permission. Na vida sentimental também tem a Dans licença. la vie sentimentale, il a la permission. Ele que vai escolher parceiro para ser C'est lui qui va parceira. choisir un partenaire pour toi, un conjointe pour toi. É ele que decide por si. C'est lui qui décide pour toi. Ele que vai determinar a sua agenda de viagem. C'est lui qui va déterminer ton agenda de voyage. Aleluia. Amen. Quem pode me fazer lembrar as 5 definições da dedicação? Qui peut nous faire souvenir les 5 Ponto 1. définitions de O que é la a consécration? dedicação? A dedicação significa o quê? Le point 1, la consécration veut dire quoi? É o quê? Afeto por Deus. Affection Afeição. pour Dieu. Ponto 2. A dedicação é o quê? Devoção a Deus. Ponto Le 3. dévouement. Le point 3, Submissão. Ponto Submissão. 4. O vício. E ponto 5. A doação a Deus. Salva de palmas. est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Não estamos aplaudindo. Podemos dar uma ajuda? Non, est-ce qu'on peut encore acclamer? Hosanna. Eu pedi para aplaudir, mas bradamos Je demande glória a à Deus. tous acclamer. Aleluia. Então, tendo dito isto, En parlant de cela,
na jornada da dedicação, dans le voyage de la consécration, na viagem da dedicação, dans le voyage de la consécration, existem 4 categorias de pessoas. il existe 4 catégories de personnes. Na viagem da dedicação, Dans le voyage de la consécration, existem 4 categorias de pessoas. il existe 4 catégories de personnes. E eu gostaria então de partilhar essas categorias com você. Et j'aimerais partager ces 4 catégories de personnes avec vous. A primeira categoria, La première catégorie, c'est le point 1. são os geralmente não dedicados. Ce sont les généralement non consacrés. Os geralmente não dedicados a Deus. Les généralement non consacrés à Dieu. O que eu quero dizer quando eu estou falando dos geralmente não dedicados a Qu'est-ce que Deus? j'aimerais dire par les généralement non dédiés à Dieu? São os notoriamente não dedicados a Deus. Ce sont notablement, ils ne sont pas consacrés à Dieu. São pessoas de quem você não espera nada. C'est-à-dire que ce sont les gens de personnes que tu ne t'attends à rien pour lui. São aquecedor de cadeira na igreja no Ce sont domingo. le chauffe-chaise. Vem na igreja, Il vient à l'église, mas você não espera nada dele. mais tu n'attends rien de lui. São pessoas que vêm na igreja, Ce sont les gens de personnes qui viennent à mas l'église. que não dão nenhuma atenção especial para o avanço do reino. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas aucun gain pour l'avancement du royaume. Tudo que lhe levou na igreja são seus problemas. C'est-à-dire que la chose qui l'a amené à l'église, ce sont ses problèmes. Tudo que lhe levou na igreja são suas necessidades. Toute la chose qui l'a amené à l'église, ce sont ses besoins. Tudo que lhe levou na igreja são seus apetites religiosos. C'est ça, la chose qui l'a amené à l'église, ce sont ses appétits religieux. Para dizer que ele tem uma igreja, Pour dire qu'il a une église, para dizer que ele tem também uma pour dire congregação. qu'il a une assemblée. Ele vem à igreja quando sente a vontade de vir à igreja. C'est-à-dire qu'il vient à l'église pas avec la Um volonté. bom democrata espiritual. C'est-à-dire un bon démocrate spirituel. E seria um bom amigo do Joe Biden. Et serait un ami de Dieu. Vem à igreja quando lhe apetece. Il vient à l'église quand il veut, Quando tem vontade de vir à igreja, lorsqu'il a la volonté. se acordar com vontade, vem. C'est-à-dire s'il a avec la volonté, il vient. E naquele domingo, se acordar com preguiça, não vou Si também. ces jours-là, il ne se sent Não pas tem nenhum bien. sentido de compromisso. C'est-à-dire qu'il n'a pas un sens de compromis. É a primeira raça das pessoas. C'est le premier race des gens Os geralmente não dedicados a Deus. où généralement ne sont pas consacrés à Dieu. Se estiver jogo de futebol, C'est-à-dire que si un jeu de football, como ontem a Angola ganhou, comme hier l'Angola a gagné 3-0. 3-0, Mesmo fora com os amigos. ensuite ils sortent avec les amis. Mesmo beberam. Et ils ont bu. E de tanto ficar bêbado. Tellement Mas no domingo está ressacado. il dit que je suis fatigué. Eu não vou à igreja. Alors je ne vais pas à l'église. Os geralmente não dedicados a Deus. Les généralement non dédiés à Dieu. Tanto Deus, Que ce soit Dieu, tanto o homem, que ce soit l'homme, não pode confiar neles. ne peut pas se confier à lui. Não pode esperar nada deles. Ne peut rien s'attendre à lui. Os geralmente não dedicados. Les généralement non consacrés. A igreja não pode contar com eles. L'église ne peut pas compter avec eux Porque eles não fazem nada. parce qu'ils ne font rien. Não se preocupe com o avanço do reino. Ils ne se soucient pas pour l'avancement du royaume. Vamos jejuar. On va gêner. Não, aquilo é para eles. C'est pour eux. Ce sont les serviteurs, c'est pour eux. Jejum. Jeûne. Vou emagrecer. Je vais maigrir. Vou perder a minha Je postura. vais perdre ma posture. Não. É para eles. C'est pour eux. Os geralmente não dedicados a Deus. Le généralement non consacré à Dieu. Vai na igreja por quê? Il vient à l'église pourquoi? Porque a sua casa estava assombrada. Parce que sa maison De est tanto obscure. receber combate espiritual. Tellement en recevant de combats Vai spirituels, achar refúgio na igreja. il a eu un refuge à Vai l'église. na igreja por Il quê? vient à l'église pourquoi? Porque precisava de uma libertação. Parce qu'il avait besoin de la Vai délivrance. na igreja por quê? Tu viens à l'église pourquoi? Porque ele teve muitos problemas. Parce qu'il avait autant de problèmes. É isso que lhe trouxe na C'est igreja. la chose qui lui a mené à l'église. Precisava de filho. Il avait besoin des enfants, Agora já conseguiu. alors il a déjà des Vai mais enfants. servir a Deus. Servir encore Já Dieu. conseguiu. Il a déjà. Já conseguiu. Il a déjà. Aleluia. Ele vem na igreja quando lhe apetece. Il vient à l'église lorsqu'il sent la volonté d'aller. Há dias que acorda com vontade, hoje vou. Il a des jours qui se réveillent avec la volonté. Je pars. E há dias quando acorda, Il y a des jours. vou assistir aí culto. Vocês Là, escolheram il y a beaucoup de cultes à la télé. assistir só 15 minutos 15 no minutes, YouTube ou um culto no Facebook online. au Facebook. E depois acabou uma boa Ensuite, sessão aí. il part Vem jouer. dançar encontro aí, Il part dans liga, les rendez-vous. liga para Margarete. Il appelle Joanne.
rencontre já é fora. Les rendez-vous, O geralmente não dedicado a les Deus. généralement non consacrés. Nem Deus, Que ce soit Dieu, nem a igreja, que ce soit l'église, nem o pastor. ni le pasteur, Podem contar com eles. peut confier à lui. Só aquelas pessoas quando vêm na igreja. Ce sont les gens, des personnes qui viennent à Pai, l'église. eu não gosto de me misturar. Moi, je n'aime pas me mélanger. Por favor, por Dans, favor. dans mon temps, je ne peux Não, pas. não, 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 não. Tem pessoas também, Je pastor. te dis qu'il y a des Tem pessoas catégories. que gostam de confundir Il y a as des coisas. gens qui aiment se Estamos mélanger. juntos, mas não estamos misturados. C'est-à-dire que nous sommes ensemble, mais on ne peut pas Não gosto de me mélanger. misturar. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se É tão mélanger. elevado. C'est-à-dire qu'ils sont Quando o tellement culto élevés. termina, nem tem tempo para Deus. C'est-à-dire lorsque le culte termine, Nem il n'y a tem pas tempo de de temps confraternização com pour os Dieu, irmãos. ni la Ele já fraternité. atingiu um nível tão grande. C'est-à-dire qu'il a un niveau très haut. Tem muito dinheiro. Il a autant d'argent. Ele tem o maior cargo de Angola. Il a le plus grand char de l'Angola. Vive na melhor casa, no melhor condomínio de Il Angola. vit dans les plus belles É concessions por de isso não pode l'Angola. confraternizar com os C'est pour outros. cela qu'il n'a pas la Esta fraternité. raça das pessoas La race des gens, são os geralmente não ce dedicados. sont les généralement non consacrés. Olha ainda o rosto do teu vizinho. Diagnostique un peu le visage de ton voisin. Diagnostica se ele é geralmente não dedicado, sim ou não. Diagnostique s'il est un généralement non Porque se ele consacré. for dedicado, você deve lhe conhecer. Você costuma lhe ver na igreja. C'est-à-dire s'il Se est você lhe consacré, ver tu as l'habitude de voir raramente na igreja, e l'église. se nunca viste este rosto, Si tu n'as pas encore vu então son é visage, geralmente não dedicado. c'est-à-dire que c'est un généralement Não, non não consacré. tenha medo. Oh, n'aie pas Diagnostica o peur. rosto do irmão. Irmão, olha. Olha para ele, olha. Regarde. Olha mesmo assim. Regarde un peu. Se você não conhece, quer Si tu dizer, ne connais pas, ele está nesse caso. Se il você est dans les não premières conhece, catégories. se você vê raramente, Si tu le vois ele está rarement, no primeiro caso. il est dans les premières Dá catégories. uma salva de palmas, vou On continuar. acclame, on va continuer. Alguém ficou muito triste. Ei, Il família, dit amém. que quelqu'un était Vou triste. falar. Ponto 2. Le point 2. Os nominalmente dedicados. Les nominalement consacrés. Nommément Os consacrés. nominalmente dedicados. Les nommément consacrés. Quer dizer, é uma dedicação de nome. C'est-à-dire qu'il est consacré par nom. Quer dizer, aqueles que são religiosamente dedicados a Deus. À ceux qui sont religieusement consacrés pour Dieu. Ele pode não faltar na igreja. Il ne peut pas manquer à l'église. Pelo menos os domingos você vai lhe encontrar. Plus ou moins les dimanches, tu le Se na trouveras. semana pode falhar, mas os domingos vão estar lá. Si peut-être au cours de la semaine, il ne Se serait pas là, estiver mais seminário, também vai dimanche, participar. s'il y aura la séminaire, il va participer. Mas o que acontece com ele? Mais qu'est-ce qui arrive avec O eux? seu estilo de vida não muda. C'est-à-dire que leur style de vie ne change pas. Se você perguntar para os nominalmente dedicados, Si tu te demandes au nom même de consacré, qual é a tua igreja? quelle est ton église? É a igreja Capo, Cap, Centro Apostólico dos Poderosos. centre apostolique de puissance. Quem é o teu pastor? Qui est ton pasteur? É o HB. HP. Cuia, HB. HP. Ele é meu pastor. Il est mon pasteur. Meu pai espiritual. Mon père spirituel. Meu coach, meu Mon coach, mon mentor. mentor. Mas o seu estilo de vida não muda. Mais son style de vie ne Se change for pas. para beber, continua a beber até a presente data. S'il boit, il va continuer à boire. Ele continua a fornicar. Il va continuer à la Tem communication. muitas namoradas. Il y a beaucoup de copines, Mas se chama de poderoso. mais on l'appelle puissant. Nominalmente dedicado a Deus. Nommément consacré. Se for para fumar, continua a fumar. S'il faut Se for para fumer, beber, continua a beber. il va boire. Se for para adulterar, continua a S'il adulterar. faut faire l'adultère, il va faire. Na droga também pode estar La lá. drogue, il est là. Na pornografia também está La lá. pornographie, Na il est là. masturbação também faz. À la masturbation, il est Mas aussi. no domingo também virá na Mais le igreja. dimanche, il viendra. Mas o seu estilo de vida não muda. Mais son style de vie ne change pas. O seu estilo de vida está completamente intocável. C'est-à-dire que son style de vie est totalement O seu estilo de intouchable. vida é inalterado. Son style de vie est inaltérable. Ele é o mesmo. Il est le même Ontem hier e hoje et pour toujours e amanhã. et demain. A única pessoa que tem a permissão de ser o mesmo é Jesus. La seule personne qui a le droit d'être le même, c'est Jésus. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et mas os éternellement. nominalmente dedicados Mais les nommément consacrés, são os mesmos. ce sont le même Ontem hier, e hoje aujourd'hui e amanhã. et demain. Continua a fumar. Il continue à fumer. Fofoqueiro. Un grand critiqueur. Na igreja. À l'église. Sempre permanece com aquela vida muito carnal. Il est trop charnel. Mesmo no templo do Senhor dá olhada. Même dans les temples du Seigneur, O protocolo foi les contrôles donnent por favor, senta aqui. Por favor. Deus S'il já vous deu plaît. michose. A michose chegou até lá, no Kimbal. Estica. il se lance.
Diagnostica sul telefono del buon muita pornografia. Diagnostic fait sur téléphone, il y a beaucoup de pornographie. Posso te pedir para fazermos um exercício? Je demande qu'on peut faire un exercice. Vamos desbloquear os nossos telefones. On va débloquer nos E téléphones vamos fazer maintenant. troca de telefone Et on agora. va faire les champs de Não téléphone pode maintenant. sair divórcio agora, só Ici, ça agora. peut sortir les divorces Divórcio, tem maintenant. pessoas que já não vão estar mais junto Il aqui. y a des gens qui te Mas restent ici. vamos desbloquear os nossos telefones. On va débloquer nos téléphones. Estomatologie. Nominalmente dedicado. Nommément consacré. Mas se você perguntar para ele qual é a tua igreja, Si tu demandes à quelle est ton église, CAP. Cap. A frequência de ir à igreja não mudou seu estilo de La vida. fréquence d'aller à l'église n'a pas changé son style de A vie. frequência de ir à igreja não mudou seu ciclo de amigos. La fréquence d'aller à l'église n'a pas changé son cycle d'amitié. A igreja espiritual. L'église est Mas quando o spirituelle. culto vai terminar hoje domingo. Lorsque l'église va terminer Hoje tem dimanche, jogo de quê? Qual é o país que vai jogar? Congo, RDC. Contra quem? Égypte, Agora imagina, vamos ficar com os amigos. c'est-à-dire c'est avec les amis. Ah! Do jeito que Et transpira. oui, il va transpirer. Mas na igreja não. Dans l'église, Vamos louvar. on va louer. Levante. Lève-toi. Fechamos nossos olhos. On ferme nos yeux. Fechamos os nossos olhos para contemplar a Deus. On ferme les yeux pour contempler Dieu. Pastor está cantando assim. Aquele irmão está chorando. Eita, chorando. Nominalmente dedicado a Deus. Normalement consacré. A sua frequência na igreja Sa fréquence à l'église não mudou seu estilo de amigos. n'a pas changé son style d'amitié. Aquele jovem que sempre bebe. Ce jeune-là qui boit l'alcool, Aquelas ses meninas amis, que vivem na prostituição são les elas jeunes tuas filles-là melhores qui amigas. vivent dans les mauvaises vies, ce sont Aqueles ceux que se d'amitié. drogam são pessoas que você frequenta. Ceux qui prennent de la drogue, ce sont les gens Que de ficam lá no canto, na ponta da rua. qui São restent eles dans que les você coins de la frequenta. rue, ce sont des gens de cycle d'amitié. Não importa o que você prega, Peu importe ce que tu prêches, não vai mudar. il ne changera pas. Você pode você como preletor transpira, não vai mudar. Étant prédicateur, tu peux transpirer. E se ele tiver uma Inchangeable. segunda, terceira mulher, S'il a une deuxième, troisième mesmo femme, se você terminar a pregação, même si tu termines la prédication, ainda por cima vai sair da igreja, liga para ela. il va sortir à culto l'église, como il va esse. l'appeler. E vai ligar para ele. Il va l'appeler, il va l'appeler. Os medianamente dedicados a Deus. Les moyens consacrés à Dieu. Medianamente. Il est moyennant. Está na média. Il est au milieu. Fazem o possível Il fait le possible para serem retos espirituais. être firme dans les plans spirituels. Alguns pecados abandonaram, outros estão a resistir. Certains Aqueles péchés qu'il a pecados teimosos. abandonnés, le péché te tue. Que ele já abandonou alguns, mas alguns também estão a resistir. C'est-à-dire qu'il a abandonné certains, d'autres il a encore des Eles résister. estão comprometidos em seguir a Jesus, C'est-à-dire qu'il est engagé à suivre Jésus, mas não seguir até ao fim. mais pas de suivre jusqu'à la fin. Eu vos falei que a dedicação é ir até o fim com Deus. Et je vous ai dit que la consécration, c'est d'aller à la fin avec Dieu. São pessoas que não podem arriscar nada para Deus. Ce sont des gens qui ne peuvent pas risquer avec Dieu. Eu sou da igreja, Je suis de l'église, vou servir a Deus, je peux servir Dieu. mas se o meu namorado me pedir para cairmos, Si ma copine me demande pour pouvoir tomber, se não vai me deixar, sinon elle peut me Podemos laisser. cair. On peut tomber, podemos fornicar, on peut, mas vamos vir, vamos casar na mais on peut igreja. venir, on va se marier à l'église. Eu sou da igreja, Je suis de l'église, mas sair debaixo do sol para evangelizar, sortir isso não sous me le diz respeito. soleil, je ne peux pas faire cela. Eu sou da igreja, Je suis de ir l'église, para o hospital evangelizar. aller dans les Não, hôpitaux não, pastor, eu évangéliser. estou muito tempo, eu Je trabalho. passe de Eu temps. trabalho. Je travaille. Eu nem tenho tempo para mim, pai. J'ai pas le temps pour moi. Por favor, pastor. S'il vous plaît, pasteur. Medianamente dedicado a Deus. Moyennement. Não estão feitos para ir até o fim para Deus. Ne s'entend pas. Não querem ir longe com Deus. Ne veux pas aller loin avec Dieu. Apocalipse 2:2. Apocalypse 2:2. A Bíblia diz: aquele que perseverará até o fim La Bible dit celui qui persévère jusqu'à la fin será salvo. serait E sauvé. o verbo perseverar Et le mot, le verbe é persévérer, a capacidade c'est la capacité de manter-se na mesma linha de conduta sem desviar. de maintenir dans la même conduite sans dévier. A capacidade de manter-se na mesma linha de conduta sem La desviar. capacité de maintenir dans la même ligne sans déviation. Os medianamente dedicados a Les Deus. moyens de consacrer à Dieu. É como Pedro. C'est comme Pierre. Ele foi capaz de cortar a orelha do Malcos. Il était capable de couper l'oreille de Matthieu.
Malchus. Malchus. Parce que chegou numa fase, Maintenant, negou a Jesus. il a nié Jésus. Em algumas circunstâncias vai negar. Il y a certaines circonstances, il va renier. O chefe disse, se nós não namoramos, vou perder Le chef dit que si on n'est pas dans une relation, on Vou va continuar perdre. vir na igreja, mas vamos namorar. C'est-à-dire que je serai dans une relation avec mon chef, mais je O vais professor comprendre. disse, se não se envolver comigo, vou perder este Le ano. professeur dit que si tu ne couches pas avec moi, tu vas Não quero perdre. arriscar nada por Deus. C'est-à-dire qu'il ne veut pas risquer rien pour Dieu. Todos os amigos estão bebendo. Tous les amis boivent dans une Os fête. colegas estão Les bebendo. collègues boivent. Eu também não posso dar Moi, impressão je de vais que sou pas- uma pessoa que já passou. Je ne peux pas être un bleu quand Nós somos uma même. pessoa que sou uma pessoa que já caducou. Je ne peux pas que je suis Parece que já un envelheci. C'est comme Mas si vou je, demonstrar também que sou je dois jovem. démontrer que je suis Se jeune. não vai beber, S'il bebo faut boire, também. je dois boire. Medianamente dedicado a Deus. Moyennement consacré à Dieu. Raça de Pedro. La race de Pierre. Depois perdeu a Jesus. Ensuite, il a perdu Christ. E a quarta raça, La quatrième, a quarta categoria, la quatrième catégorie, é aqueles que eu estou chamando os extremamente dedicados a c'est Deus. ça que j'appelle les extrêmement consacrés à Dieu. Os extremamente dedicados a Deus. Les extrêmement consacrés à Dieu. Para eles, se você perguntar para um extremamente dedicado a Deus, Et si tu demandes un extrêmement há consacré à um Dieu, brutalmente dedicado a Deus. il y a un brutalement consacré Todo à caminho Dieu. que for para pegar para Deus, eu vou tomar. Vou Tout tomar. chemin qu'il faut prendre pour Dieu, je vais prendre. Todo tipo de risco para Jesus, eu vou tomar. N'importe quel genre de risque pour Jésus, je le Se ferai. for para perder o meu ano, porque eu amo a Deus, vou perder. S'il faut pour perdre mon année scolaire, Se je for vais para perdre. perder o meu prestígio, vou perder. S'il faut perdre mes valeurs, je vais le perdre. Se for para perder aquela amiga, porque eu não quero mais fornicar, vou perder. Si je dois perdre cet homme-là pour ne pas perdre Dieu, je vais le faire. Os brutalmente dedicados a Le Deus brutalement consacré pour Dieu, são eles que verão o melhor de Deus. ce sont eux qui verront le meilleur de Dieu. E eu gosto da palavra do Senhor. J'aime la parole du Seigneur. A Bíblia está dizendo: La Bible dit, nós não somos daqueles que não têm a fé para se perder, nous ne sommes pas de la race là qui n'ont pas la foi pour se perdre, mas somos daqueles que têm a fé para salvar as nossas almas. mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver nos E âmes. o justo viverá pela fé. Et le juste vivra par la foi. Se ele se retirar, S'il se retire, a minha alma mon âme não toma prazer nele. n'a pas de plaisir pour lui. Agora eu quero vos perguntar: Alors j'aimerais nous demander, vou pegar essa filha, vocês 5, podem ver. 5, Victor. Fica aí. Olha para mim. Regarde-moi. Isso é a primeira categoria, é a multidão que seguia Jesus. C'est la première catégorie, la multitude qui suivait Jésus. A multidão. La multitude, Jesus tinha multidão. Jésus avait une foule, Hoje, geralmente não dedicados. les généralement non consacrés. Vocês dois, 3, podem ver. Les 3. Depois da multidão, Après la foule, Jesus tinha os 12. Jésus avait le 12. Nos 12, Dans le 12, olhem para mim. regarde l'apôtre ici. Fica para mim. Deixa eu olhar para mim. Jesus tinha os 12, Jésus avait le 12, os nominalmente dedicados. les nommément Porque tinha nome, consacrés. todo mundo sabia, foram discípulos de Jesus. Tout le monde savait qu'ils étaient les disciples de Jésus. Os irmãos, ajuda só aqui, essa filha. Ici, Papai pediu para ele ficar sentado. Pai, papai pediu para ele ficar sentado. Os dois. Papai Só mais pediu. um. Podia ficar, pai. ok. No meio dos 12, Dans le nom dans les 12, Jesus tinha os 3. Jésus avait le 3. O Pedro, Pierre, o Tiago Jacques e o João. et Jean. Estás a ver a multidão? Vous voyez, la multitude derrière, Depois os 12, ensuite les 12, depois os 3, ensuite les 3. mas o próprio Jesus, Mais le même Jésus, o extremamente dedicado, il est extrêmement consacré, brutalmente dedicado. brutalement consacré. Ele Lui, chegou até lá na cruz. il est arrivé à la croix.
O geral maintenant dedicado. les généralement non consacrés, Via para o la multitude 5 pães e 2 qui peixes. venait pour la nourriture, le pain. Lá naquela 5 pains. multidão, hein? Vous voyez? Temos culto profético à igreja. On a une culte prophétique. Receba power. Culto da sete, la puissance. Não, culto de Deus. Et le culte était So power. la puissance qui était. Mon pasteur Mon profetiza. pasteur a la puissance. Ele nos libertar na Et il coisa. nous a délivré E beaucoup. agora ele libertaram, mas vai voltar a fornicar os demônios que saíram fora. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'on nous a délivrés, mais il a dit qu'il va retourner encore dans la scène vie. Les démons retournent encore. Depois vem os 12 discípulos. Ensuite, ça vient les 12 disciples. Os nominalmente. Les nommément consacrés. Il y avait des noms. Discípulos de Jesus. Tu vois, là, c'est Pierre. Mas os 3. Alors, le 3, Pedro, Pierre, que recebeu a chave. qui a reçu la clé. O Tiago, Jacques, que ficou bispo da qui igreja. était devenu bishop de l'église. Et Jean, Que dormia no peito. qui dormait dans la Mas poitrine. brutalmente foi ele. Mais brutalement, était lui. Agora, o que é que eu quero explicar? Qu'est-ce que je m'explique par là? Vou ficar com esses meus 3 amigos. Je vais rester avec les 3 amis. Porque eu amo mais a eles. Mas- Vira agora assim. Alors, regarde comme ça. Isso aqui podem voltar e se juntar a eles. Vous pouvez retourner là-bas. É o arraial dos filisteus. Vem aqui. C'est le groupe de Aproximai-vos. Philistins. O arraial dos filisteus. Aproximai-vos mais. Approchez-vous Eu encore. sou o Davi. Il est David, Sentado. assis. Fica mesmo lá. Eu disse, J'ai dit, quem me dará a água do poço de Belém? qui peut me donner de l'eau de la pluie du Belin? De Eu só Bethléem? exprimi desejo. J'ai exprimé mon désir. Mas esses 3 jovens Les 3 jeunes, receberam o meu desejo como se fosse uma instrução. ils ont reçu mon désir comme était une instruction, Uma recomendação une recommandation e uma ordem. et un ordre. E o que eles fizeram? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Arriscaram a sua vida Ils ont risqué nos vies. por enfrentar o arraial dos filisteus. Ils ont passé la multitude de Philistins. Vocês ficam lá. Vous restez là-bas. Vocês estão sempre lá. Chegaram até aqui em Belém. Et nous sommes arrivés jusqu'à Bethléem. Chegaram no tanque, no Ils sont poço de arrivés Belém. dans le puits de Bethléem. Cartaram água. Ils ont puisé de l'eau. E no caminho do regresso, Et en chemin, en retour, arriscaram mais a sua vida. Vem comigo. ils ont risqué encore leur vie Para furar o campo dos filisteus. pour percer les camps de Philistins. Que nível de risco? Quel niveau de risque? É isso que eu estou falando dos extremamente dedicados a C'est Deus. ça que j'appelle les excréments consacrés à Brutalmente Dieu. dedicados a Deus. Brutalement Podemos tomar o nosso consacrés. assento. Dá uma salva de On palmas. peut reprendre nos places. Vou já concluir. O que é que nós queremos aprender com esses homens? Qu'est-ce que nous aimerons apprendre avec ces hommes? O que é que significa ser extremamente dedicado a Deus? Que veut dire être extrêmement consacré pour Dieu? Ponto 1. Le point 1, É ouvir os anseios c'est écouter le désir, le soupir ou os batimentos do coração do mestre. ou le battement du cœur du maître. Ouvir os anseios Écouter les soupirs e os batimentos do coração do mestre. et le battement du cœur du maître. Estar em contato C'est-à-dire être en contact com o batimento do coração do mestre. avec le battement du cœur du maître. Uma coisa é de cozinhar para mim, Une chose est de préparer pour moi, mas outra coisa é de cozinhar o que eu mais gosto. une autre chose c'est de préparer ce que j'aime le plus. Uma coisa é de servir a Deus. Une chose est de servir Dieu, Outra coisa é de fazer o que Deus mais gosta na tua vida. une autre chose est de faire la chose que Dieu aime le plus dans ta Tem vie. muita gente a servir a Deus, Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, mas distante do batimento do coração de il Deus. s'est éloigné des battements du cœur de Dieu. Ouvir os anseios Écouter le soupir ou os batimentos do coração do mestre. et le battement du cœur du maître. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? Sentir o que o mestre sente. Ressentir ce que le maître ressent. Perceber Comprendre o desejo do mestre. le désir du maître. Você não vem apenas na igreja. Tu ne viens pas seulement à l'église. Você não é apenas obreiro, cooperador. Tu n'es pas seulement qu'un berger ou un ouvrier.
Mas você localizou o batimento do coração do mestre. Mais tu as localisé le battement du cœur du maître. É impossível Il est impossible servir mestre de servir un maître cujas necessidades você desconhece. dont ses besoins tu ne connais pas. É por isso que você vê, a dona de casa vai sempre se complicar com a sua empregada doméstica. C'est pour cela que vous allez voir le propriétaire de la maison, il va toujours se compliquer avec la bonne. Se esta não perceber muito bem o que a dona realmente gosta. Si elle ne comprend pas réellement ce que le propriétaire de la maison aime. Aleluia. Amen. Como é possível você vir na casa do Senhor? Comment est possible que tu viennes dans la maison du Seigneur? É novo ano. C'est une nouvelle année. Deus não te falou o que Ele mais quer de ti. Dieu ne t'a pas révélé la chose qu'il veut le plus de toi. Você terá sempre problema com o teu dono. Tu auras toujours des problèmes avec ton propriétaire. Se você desconhecer os desejos. Si tu ne connais pas ses désirs. Até quando você vai descobrir a paixão ou o prazer do mestre. Jusqu'à ce que vous allez comprendre, découvrir la passion ou les désirs du maître. Isso é uma fase que me fez chorar. C'est une phase qui m'a fait pleurer. Irmão em Cristo Jesus. Frères et sœurs dans le Seigneur. Quando foi a última vez? Quelle était la dernière fois Que você sentiu uma paixão exagerada? que tu as senti une passion exagérée Para levar a Cristo teus familiares. pour apporter Christ à tes membres de la famille? Quando foi a última vez? Quelle était la dernière fois Que você sentiu a vontade de orar para grande avivamento nesta nação? que tu as senti la volonté de prier pour un grand réveil dans cette nation? Quando foi a última vez? Quelle était la dernière fois Que você pediu avivamento na tua escola ou no lugar de serviço? que tu as demandé le réveil à ton école ou dans ton endroit de travail? Como é que você se tem comportado? Comment tu te comportes? Todos os colegas estão numa má vida. Tous tes collègues sont dans une mauvaise vie. Todos fumam, todos bebem. D'autres fument, d'autres Todos se boivent, prostituem. d'autres sont dans les mauvais E isso não te diz Et respeito. cela ne te dérange pas. Você nunca sentiu o batimento do coração de Deus. Tu n'as jamais ressenti le battement du cœur de Dieu. Deus nunca te falou para levar cliente a Jesus. Dieu ne t'a No teu jamais dit que empreendimento. dans ton entreprise que tu as apporté un client à Christ. Quer dizer, você só vende mercadoria a cliente, mas você não quer entregar Jesus aos teus clientes. C'est-à-dire que tu vends tes marchandises aux clients, mais tu ne veux pas revendre Jésus à tes clients. Quer dizer, você está distante do batimento do coração de Deus. C'est-à-dire que tu es éloigné du battement du cœur du maître. Qual foi a última vez que você sentiu vontade de orar, de jejuar? Quelle était la dernière fois que tu as ressenti la volonté de jeûner, de prier Para avivar a tua família? pour apporter les réveils à ta famille? Qual foi a última vez que você sentiu fardo que te fez chorar? Quelle était la dernière fois que tu as ressenti un fardeau qui t'a fait pleurer? A igreja de hoje. L'église d'aujourd'hui, Vem. la sœur, É semelhante a casal. est semblable à un couple. Vem. O marido Le mari, é o exemplo. Ele é marido da Lucia, esse é o exemplo. c'est un exemple. O marido Le mari, planejou em comprar novo fato, il a préparé d'acheter une nouvelle veste, costume, un costume, numa loja, numa boutique no Talaton, dans ou na une, Mutamba. ou à Moutamou, dans un magasin. Mas quando chega em casa, Et lorsqu'il arrive à la maison, a mulher diz para ele: la femme lui dit, amor, amour, me disseram que a mamãe está internada no hospital. on m'a dit que ma mère est internée à l'hôpital. Está no hospital do Brenda. Il est à l'hôpital de Brenda. E ela está correndo o risco de morrer. Et elle risque de mourir. Está a pedir quanto no hospital? On demande combien à l'hôpital? 200 mil. 200 000. Mas ele planejou em comprar o seu fato a 280. Il a planifié à acheter une veste à 280.
Você sabe como é que se tem comportado a igreja hoje? Tu sais comment l'église se comporte de nos jours? O que é prioridade? Qu'est-ce qui est prioritaire dans le foyer? É a saúde da sua mãe ou o fato dele? La santé de sa maman ou son costume? É o quê? A saúde da mãe, né? Da mulher. La santé de la Agora, femme. nós somos como? Nós, Alors, igreja. nous, l'église, comment on se comporte? Eu tenho a minha agenda. J'ai mon agenda, Meu casamento, mon mariage, para meu filho. je dois faire ceci pour mon enfant, de nouvelles habits. Deus tem necessidades maiores. Mais Dieu a de plus grands besoins. E a igreja de hoje Et l'église d'aujourd'hui é semelhante a este marido. est semblable à ce mari, Mesmo sabendo que a mãe da tua mulher está gravemente doente, en sachant que la mère de ta femme est gravement malade. não quer saber da saúde da mãe. Elle n'aimerait pas savoir de la santé de la femme de la mère. E você vai comprar o teu fato. Il va jeter le veste. Depois a mãe da mulher morre. Et la mère de la femme meurt. Agora, você volta para essa mulher Et tu retournes à cette femme com palavras românticas. avec des paroles romantiques. Será que esta mulher vai acreditar no teu amor? Cette femme va croire à cet amour pour toi. Ela vai acreditar no teu amor? Elle va croire à cet amour. Não, eu estou a vos perguntar. A Non, mulher vai l'église acreditar no teu amor? feedback. É assim que nós nos comportamos. C'est ça que nous se comportons à l'église. Deus tem suas necessidades. Dieu a ses besoins Em ver as almas salvas, et de voir les âmes sauvées, mas a igreja está ficando distraída. mais l'église est distraite. Temos as nossas agendas. On a nos agendas. Minha casa, Ma maison, vou construir. je dois construire. Eu quero vos fazer uma pergunta. Uma igreja como a nossa, Je vais nous poser la question, l'église comme la nôtre. se belo dia vocês ouviram que a igreja perdeu mais esse lugar, tem pessoas aqui que vão murmurar. Et si un jour on écoute que l'église a perdu cet endroit, est-ce qu'il y a des gens qui vont murmurer? Quer dizer, isso nunca vos preocupou. C'est-à-dire que cela n'a jamais vous inquiété. Quer dizer, ninguém pode vir, pai, o que podemos fazer para a casa do Senhor? Alors, personne ne vient pour dire que papa, Non. qu'est-ce que nous devons faire pour la maison du Seigneur? É o do pastor, Deus é que lhe chamou. C'est l'église du pasteur, le Dieu qui lui a appelé. Esta mulher, Cette femme, humanamente falando, humainement parlant, se ela perder a sua mãe, s'il perd sa mère, sabendo que você, marido, tinha dinheiro, valor para ajudar o tratamento da mãe, en sachant que toi, le mari, tu avais l'argent pour pouvoir prendre soin de la santé de sa maman, nunca mais vai acreditar no teu amor. et elle ne croira plus jamais à ton E amour. o pior até, ela Le é, pire. é capaz de começar a por te odiar. Il est capable à commencer à te haïr. Igreja do Senhor, L'église du Seigneur, a maior parte dos nossos louvores, das nossas adorações, la plupart de nos louanges, nos adorations, são falsidades, ce sont des faussetés. porque não conduz com o verdadeiro amor por Ele. Parce que cela n'est pas conduit avec un véritable amour pour lui. Quando eu percebi esta revelação, Lorsque j'ai compris cette révélation, eu fiz voto a Deus. j'ai fait un vœu à Dieu. Eu disse, Senhor, J'ai dit, Seigneur, tu não podes precisar, tu n'auras pas besoin, enquanto eu estiver, et alors que je suis là, se eu estiver, si je suis là, a menos que eu não tenha, à moins que je n'ai pas, mas se eu estiver, si j'ai, Deus não pode precisar. Dieu n'aura même pas besoin. Olha, eu tô mandando assim. Tu peux retourner. Jesus, quando veio aqui na terra, Lorsque Jésus était venu sur la terre, ele tinha lugar il avait un endroit, chamado de Betânia. on l'appelait Béthanie. Neste lugar, En cet endroit, sempre que ameaçavam de apedrejar a à Jesus, chaque fois qu'on le menaçait de pouvoir le jeter de pierre, Jesus achava refúgio em Betânia. Jésus avait un refuge en Béthanie. Sempre que Jesus precisava beber água À chaque fois que Jésus avait besoin de boire de l'eau ou fazer a sua refeição, ou manger, ele ia lá em Betânia, et il partait en Béthanie, na família do Lázaro. dans la famille de Lazare. Eu disse, por favor, Senhor, J'ai dit, s'il vous plaît Seigneur, deixa que a minha vida se torne uma Betânia. laisse que ma vie devienne une Béthanie, Lugar de alívio para Jesus. un endroit pour pouvoir Jesus alléger. sofre muito na nossa geração. Jésus souffre beaucoup dans notre génération. Jesus sofre muito
Jésus souffre beaucoup. Eu quero que a minha vida seja lugar de alívio para Ele. J'aimerais que ma vie soit un endroit où pouvoir alléger, Lugar de repouso para Ele. un endroit du repos. Se os outros apedrejam Jesus, Si d'autres personnes sont en train de lancer des pierres à eu Jésus, não quero acrescentar o sofrimento. je n'aimerais pas augmenter encore de la souffrance. Quero dar a Jesus o amor, J'aimerais donner à Jésus l'amour, o carinho, l'affection, o afeto que Ele não recebe l'affection qu'il ne reçoit pas nas outras pessoas. dans d'autres personnes. É isso que eu estou a chamar C'est ça que j'appelle da dedicação. l'extrême consécration. Deus não pode precisar, Dieu ne peut pas avoir besoin, não pode ter necessidade ne peut pas avoir de besoin se eu estiver lá. si je suis là. Aleluia. Amen. Ouvir o batimento do coração de Deus. Écoutez le battement du cœur de Dieu, Ouvir os anseios écoutez le soupir e os batimentos do coração do Mestre. du battement du cœur du Maître. Deixa que a tua vida se torne uma Betânia. Laisse que ta vie devienne une Béthanie. Para muitos jovens hoje cair na fornicação, no adultério é normal. Et pour beaucoup de gens, de jeunes aujourd'hui, tomber dans l'adultère, dans la fornication, c'est A devenu cultura normal. do prazer é normal. La culture du plaisir, c'est Todos nós normal. estamos numa corrida Nous tous, nous sommes dans une course. de ter as melhores casas, Avoir de belles maisons, os melhores de carros, bonnes voitures, as melhores vidas. avoir une bonne vie. Mas a eternidade então. Mais l'éternité alors, É por isso que estamos a ver essa música que começou a voltar no meu espírito. et c'est pour ça que vous voyez cette chanson qui est Quando revenue eu dans mon cantava esprit. Hosanna, aleluia, essa música voltava no meu espírito. Cette chanson retournait dans mon esprit E Deus me cobrava a noção da eternidade. et Dieu me demande, me faisait question de l'éternité. Você é capaz de fugir domingo na igreja Tu es capable de fuir le dimanche à l'église porque estás a atender cliente. parce que tu es dans ta boutique. Tem pessoa, quando eu vejo, estamos distantes. Lorsque je vois certaines personnes, je dis que nous sommes encore loin. Imagina o grito desta mulher. Et imagine un peu le cri de cette femme. Minha mãe morreu, Ma mère est morte, mas o meu marido teve dinheiro. mais mon mari avait de l'argent. E há grito nesta manhã. S'il y a un cri ce matin, Nós tínhamos on possibilidades. avait des possibilités Diante dos nossos saldos de 1000 quantos. devant nos crédits de 1000. Poderíamos ligar uma alma que poderia escapar ao inferno. On pouvait appeler une âme qui pouvait être échappée de l'enfer. Mas nós estamos a pensar em nós, nossas necessidades. Mais on pense qu'à nos besoins. Minha vida, meu marido, meu Mas casamento, filho- meu estudo, meu trabalho. Ma vie, mon travail, mon mari, mes enfants. Evangelizer esse jovem, permita-me dar um exemplo. Et l'apôtre évangéliste se gêne. Na terça-feira, quando começamos o trabalho de evangelismo, Le mardi, lorsqu'on a commencé le travail de l'évangélisation, aqui no portão da igreja, ici à la portail de l'église, evangeliza o jovem j'ai évangélisé le jeune para lhe falar do amor de Deus. pour lui parler de l'amour de Dieu. Recebeu Jesus. Il a reçu Jésus. E quando voltou mais, Lorsqu'il est retourné encore, na mesma noite, la no même dia nuit, seguinte, foi na le jour igreja, suivant, il est venu à quarta-feira. l'église. E permita-me falar. Permets-moi de E parler. eu perguntei, Je lui filho, ai demandé, estudas aonde? tu étudies où? Indicou-me a sua história. Il m'a A indiqué escola. l'école. Ele disse, como é que você vive? Il dit, comment tu vis? Quem paga as tuas propinas? Qui paye tes minervales? Ele disse, mamãe não trabalha. Il dit, maman ne travaille pas E o meu pai é deficiente. et mon père est paralytique. Não, o meu pai anda cego. Ah, mon père est aveugle. Quando eu fiz o gesto profético na quarta-feira, Lorsque eu disse para você, vamos fazer um gesto, vamos abençoar. j'avais dit ele. au frère, j'ai dit qu'on va faire un geste prophétique. On va le bénir. Como é que você vive? Comment tu vis? Papá cego. Il dit, papa est aveugle. Agora, imagina se eu guardasse este amor. Alors si j'ai gardé cet amour, A igreja tem a cura para salvar a humanidade. l'église Guardamos. a la guérison pour pouvoir Dentro dos nossos sauver. saldos de dado, Avec nos uma crédits. alma poderia alcançar a salvação. Il n'en pouvait obtenir Você le só crédit. pensa em ti. Tu penses qu'à Você toi. só pensa as tuas Tu necessidades. penses qu'à tes E na besoins. tua adoração você diz, Senhor, eu te amo. Et dans tes Deus te olha e te diz, o teu amor é falso. Dieu te dit que ton amour O est teu, há fausse. muita falsidade no teu Il y a amor. de fausseté dans ton amour. Isso é uma evangelização. Hoje vieram com os amigos. Aujourd'hui, il est venu avec ses amis. Tem pessoas que poderiam ser salvos se nós abrirmos as nossas bocas. Il y a des gens qui pouvaient O te sauver inferno sur pode nos ser mains. esvaziado se nós abrirmos as nossas bocas. Le monde ne peut pas être Eu só estou a ver o meu infinité casamento, só estou a ver a minha Je viagem. pense que mon Só estou a ver o voyage, meu je emprego. pense que mon Só estou a ver o meu emploi, dinheiro, a je minha pense que mon promoção. argent, As almas estão a perecer. les hommes paient. Todos a pretender servir a Tout Deus. le monde prétend Mas être ninguém Dieu. consegue ouvir os anseios do mestre. Mais personne ne Ninguém consegue ouvir o batimento les do coração souffles do du Pai. maître.
entendu pour que Jésus dise. J'ai compris pourquoi Jésus a dit, Si quelqu'un me serve, si quelqu'un me sert, siga-me. suivez-moi. Porque uma coisa é de servir a Deus. Une chose est de servir Dieu Outra coisa é de seguir a et une Deus. autre chose est de suivre Dieu. Tem muitos que pretendem servir a Il y a Deus, beaucoup de gens qui prétendent mas servir estão Dieu. distantes do batimento Ils do sont coração éloignés de du Deus. battement du cœur de Serve a Dieu. Deus para ser visto. Serve Dieu pour Serve a être Deus vu. para ser aplaudido. Il sert Dieu pour Serve être a Deus applaudi. para ser Il considerado. sert Dieu pour Para être conseguir considéré, dinheiro. pour avoir de Mas l'argent. o batimento do coração Mais de le Deus. battement du cœur de Dieu. Ponto 2. Le point 2, Deus perdoa-nos. que Dieu nous pardonne. Perdoa-nos porque só pensamos em nós. Dieu pardonne parce que nous pensons qu'en nous. Somos muito egoístas na nossa relação de amor com Deus. Nous sommes tellement égoïstes dans notre relation d'amour avec Só Dieu. pensamos nos nossos Nous problemas. pensons qu'il y a des Deus também tem problèmes. problemas. Dieu aussi a des Deus também problèmes. tem necessidades. Dieu aussi a des besoins. Se Deus te abrir os olhos do espiritual, Si Dieu t'ouvre les yeux quantas pessoas spirituels, neste momento estão morrendo no sanatório? combien de gens meurent dans le Mas temos sanatoire? quantas igrejas nessa fila? On a combien des églises? Quantas igrejas vão evangelizar hoje? Combien des églises Quantos sont crentes vão aujourd'hui? lá no sanatório para evangelizar? Combien de chrétiens vont dans le Pessoas a sanatoire? morrer de tuberculose. Des gens meurent de la E tuberculose. os cristãos com Bíblias vão voltar para casa. Et les chrétiens avec la Bible Ninguém retournent à la consegue ouvir maison. o batimento do coração do Pai. Personne n'aimerait écouter le As battement du prisões cœur. estão cheias de Le criminosos. prison est Mas rempli de criminosos bandits. que precisam do amor de Mais Deus. le bandit qui ont besoin As de nossas ruas no Quimbambo, no sanatório, no Kikajim. nourrir et Estão cheias de la prostitutas que nunca ouviram um Jesus Il y que a ama. beaucoup de prostituées qui n'ont As jamais tuas écouté redes Jésus. sociais, teu TikTok, Tes o teu réseaux sociaux. Facebook precisa de um Jesus que Ton ama. Facebook a besoin d'utiliser Jésus qui t'aime. Ponto 2. Le point 2. Mover-se na velocidade. O que é ser extremamente dedicado a Deus? É mover-se na velocidade Bouger avec vitesse do pensamento de la pensée e dos anseios do Mestre. et des soupirs du Maître. Mover-se na velocidade Bouger avec vitesse pensamento du pensée e dos anseios do Mestre. et des soupirs du Maître. Uma situação em que o desejo de Deus começa a te atrapalhar. Une situation où le désir de Dieu commence à te faire O paniquer. desejo de Deus Le désir de Dieu se torna o teu comando imediato. devient ton commande immédiat. Está a ver aquilo que eu estava falando? Vous voyez ce que je parlais Eu ici? quis comprar o fato, Je voulais acheter mas la a costume, necessidade da mulher é mais maior. le besoin de la femme est grand. Posso comprar mais tarde. Je peux acheter plus Vou ainda tard. me preocupar com a Je necessidade. vais d'abord premièrement La saúde avec da minha sogra. la santé de ma O belle-mère. desejo de Deus Le désir de Dieu se torna o teu comando imediato. devient ton commande immédiat, Ton commandement. ton commandement immédiat. Não é uma situação em que você fica confortável na tua vida, Aucune situation dans ta vie na où tua tu casa, no teu tu ar-condicionado, deviens à l'aise com a tua dans pequena vida. avec ta petite. Estudei muito, estou cansado, vou Je suis descansar. beaucoup, je veux me Trabalhei, reposer. estou cansado, vou Je descansar. travaille, je veux me Ninguém na tua reposer. empresa já ouviu do amor de Deus. Personne dans ton entreprise n'a écouté l'amour de Ninguém Dieu. na tua vizinhança já ouviu do Personne amor dans de ton Deus. entour il n'a jamais écouté l'amour de Dieu. Estás a esperar ser motivado para servir a Tu Deus. attends d'être Estás a motivé. esperar ser acompanhado para trazer alguém na Tu igreja. as besoin d'être accompagné pour apporter Estás a quelqu'un à esperar l'église. ser incentivado para vir servir na casa do Senhor. Tu as besoin d'être motivé pour venir Você não está servir Dieu. esperando nada. L'éternel ne s'attend à rien. Explicação desnecessárias. Les explications Ou extras nécessaires. para fazer algo para Deus. O David está me dará de beber água do Belém. David dit que qui me donnera à boire de O l'eau de Bethléem. desejo de Davi Le désir de David se tornou seu comando imediato. devient son commandement immédiat. A sua instrução Ses instructions, se transformou em tua execução. il est devenu, il se transforme à tes exécutions. Neste ano, se te Cette perguntar année, coisa que você está esperando, Si on te demande des choses que tu t'attends, eu quero casar, je quero veux me viajar, marier, je eu veux quero. avoir, Você je recebeu uma veux. instrução da parte de Est-ce que Deus tu as reçu l'instruction de la part de Dieu? sobre quantas almas você deve Sur combien evangelizar? des âmes que tu dois évangéliser? Sobre quantos na tua família Deus te Si disse, eles vão se combien converter, de gens insista qui ainda doivent mais. se convertir? Você não ficaria feliz por ver a tua mãe no inferno. Tu ne seras pas heureux Você de não voir ficaria ta- feliz por ver teus filhos no inferno. Tu ne seras pas Teus heureux de voir filhos, tes teus enfants en irmãos não enfer. servir a Deus. Tu ne seras pas heureux. O maior presente que você pode dar à tua Le família plus grand cadeau que tu é peux a donner à ta pessoa de famille, Jesus. c'est la personne de Não o Jésus. emprego, Ce n'est pas l'emploi, não o canal, Ce n'est uma pas- vaga de ce trabalho. n'est pas un cadeau. O melhor presente é Le Jesus. plus grand, É c'est Jesus, é Jesus. C'est Jésus et ça restera que Jésus. Você foi na igreja sem Tu ele. viens à l'église, Esses homens correram. ces hommes ont couru. Davi falou, eles começaram a correr. David a parlé, ils ont couru.
Você não pode olhar pelo mestre desejando. Tu ne peux pas regarder pour le mettre en désirant, mettre qui E você désire, não se mover com urgência. et tu ne bouges pas avec urgence. 5 horas. 5 heures. Já enviava mensagem, os irmãos podem confirmar. Le pote envoyer des É hora de messages. acordar. É hora de fazer. C'est 5 horas termina a oração. 5 heures, j'ai terminé la prière. E ligar, usar o meu saldo de dados. Et j'ai utilisé mon crédit. Deixa Deus saber que meus dados servem para algo. Sache-le que de Para motivar alguém, para fazer acordar alguém. pour motiver E quelqu'un, incentivar uma pessoa a servir a Deus. pour pousser quelqu'un à servir Dieu. Mover com urgência. Bouger avec Pessoas urgence. extremamente dedicadas a Deus. Des gens extrêmement consacrés à Dieu. Pessoas brutalmente dedicadas a Des Deus. gens brutalement consacrés à Dieu. Não são uma perda de tempo para o reino de Ils ne sont Deus. pas une perte de temps pour le royaume de Dieu. O mais importante não é fazer a vontade de Deus. Le plus important, ce n'est pas de faire la volonté de Dieu. O mais importante é com qual rapidez você faz a vontade de Le Deus. plus important, avec quelle vitesse que tu fais la volonté de Dieu. Uma coisa é de fazer a vontade de Deus, Une chose est de faire la volonté de Dieu. mas outra coisa é de fazer com a rapidez certa. Une autre est de faire avec une bonne vitesse. Será que os crentes não têm noção do tempo? Est-ce que les chrétiens n'ont pas les notions du temps? Em Apocalipse 12, Dans Apocalypse 12, aquela virgem les que vierges tentou atacar o menino qui ont essayé d'attaquer les jeunes hommes representa Israel. représentent l'Israël. Então, falar do dragão, On parle des dragons. não conseguiu atingir o menino. Ils n'ont pas pu atteindre l'enfant. Você sabe o que a Bíblia está Tu sais dizendo? ce qu'elle veut dire? Ele diz que voltou com uma ira contra os habitantes da terra, Il est retourné avec une colère pour les habitants de la terre, sabendo que eles têm bem pouco tempo. Quer dizer, o Satanás tem noção de tempo. en sachant qu'il a très peu de temps. Algumas pessoas morrem na tua rua, mas o sangue deles será cobrado lá na eternidade. Et beaucoup de gens meurent dans ta rue, mais le méga, on va te demander au dernier jour. Você nunca deu oportunidade a esta alma quando te celebra. O hábito na tua rua, na tua família, é uma outra chamada de atenção porque você não evangelizou. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille, et on te reproche parce que tu n'as jamais évangélisé dans ta famille. Qual é o seu nível de cumprir a vontade de Deus? Quel est ton niveau d'accomplir la volonté de Dieu? Tem pessoas que fazem boas coisas, Il y a des gens qui font de bonnes choses, coisas certas, de bonnes choses, mas devagar. mais il faut lentement. A Bíblia diz que o Satanás diz, sabendo que ele tem bem pouco tempo. La Bible dit qu'en O sachant qu'il a Satanás très peu trabalha de com temps. rapidez. É por isso que você vê tem pessoas. Et Quando o Satanás nota essa que está prestes a se converter, acaba por matar. c'est pour cela le diable nous qui Elimina. il veut se Mesmo convertir. na tua Il família. le tue dans la voiture. Esta que está prestes a se dedicar, vou Il matar. est prêt à se consacrer totalement. Je vais le tuer. Os irmãos acompanharam o testemunho que eu dei durante a semana. Les frères ont accompagné le témoignage. Le jeune est arrivé. O pastor fez levantamento. Le pasteur appelle A pessoa vira no altar receber Jesus. Les gens sont venus pour O pouvoir. amigo quando ele diz, ui, muda a bandeira, muda a bandeira. Como então? Como então? Oh, ne fais pas ça. O amigo ficou. L'ami était avec la honte. Não foi. Il n'était pas allé. E outro amigo, L'autre ami, ao sair, en sortant, o pastor pregava. le pasteur Isto prêchait. aqui pode ser a tua última Il dit que oportunidade. ça peut être ton dernier De receber opportunité Jesus. de recevoir Christ. E eles acompanharam. Ils Ao accompagnaient. sair, En sortant, o cara atropelou o amigo. la voiture lui a cogné. Morreu na hora. Il est O mort amigo en que l'air. estava para ir no púlpito, no altar, L'ami qui voulait se aller à la convertir. Dieu, il s'est converti. não chegou a se converter. Il n'est pas parvenu à se O convertir. seu amigo viu o seu amigo a morrer. Son ami a vu son ami Lembrou-se mourir. das palavras do Il s'est pastor souvenu des paroles du pasteur e se converteu. et il s'est converti. Irmão, Frère, não temos muito tempo. on n'a pas assez de temps. Terminamos mal, terminamos com a Covid. On a terminé avec la Covid, A guerra da Rússia e Ucrânia. la guerre de Depois Israel e l'Ukraine, Hamas. ensuite Israël, Hamas, Agora Irã, Paquistão. alors Iran, Pakistan. E você acha que tem muito tempo? Alors tu crois qu'on a beaucoup de temps? 3. 3. O que é ser extremamente dedicado a Deus? Qu'est-ce qui signifie être extrêmement É consacré à Dieu? quebrar barreiras C'est briser les barrières e superar obstáculos et surpasser les obstacles para atender às necessidades do mestre. pour répondre aux besoins du maître. Quebrar barreiras Briser les barrières e superar obstáculos et surpasser les obstacles para atender às necessidades do mestre. pour répondre aux besoins du maître. Esses homens romperam a Les arranhos hommes, filisteus.
ils ont passé les barrières. Romperam a real dos Ils filisteus. ont passé dans la réalité. Nenhuma razão é suficientemente razoável para me impedir de servir a Deus. Aucune raison est suffisamment raison pour m'empêcher de Porque no servir tempo Dieu. de calor você vai me dizer é calor. Dans le temps de la chaleur, No tu tempo me diras de du frio você chaleur. vai dizer é o frio. Dans le temps de froid, tu No me diras inverno du você froid. vai dizer é inverno. Dans l'hiver, tu me diras Então l'hiver. nenhuma razão é suficientemente razoável. Aucune raison est suffisamment raison pour m'empêcher de servir Dieu. Não, raisonnable. Raisonnable. Para te impedir de servir a Deus. Pour t'empêcher à servir Dieu. Os que são brutalmente dedicados a Ceux Deus. qui sont brutalement Não consacrés à tem Dieu desculpa para Deus. n'ont pas de raison pour O Dieu. pai espiritual pode te Le entender. Père spirituel peut te O comprendre. pastor pode compreender a tua Le situação. apôtre peut comprendre Será la que situation. Deus compreende a tua Est-ce situação? que Dieu comprend Por ta que, que situation? você nunca mais ganhou alma? Pourquoi tu n'as jamais Por gagné que l'âme? você não serve a Deus num departamento? Pourquoi tu ne sais pas Dieu dans Por un que a département? salvação da humanidade não te diz respeito? Pourquoi le salut O de avivamento de Angola não te diz nada? le réveil de l'Angola ne te dit rien? O Isaías diz por amor a Jerusalém não me calarei. Et Isaïe dit que pour l'amour de Jérusalem, tu Celebrar ne a connais pas. nacionalidade angolana Il dit pour la não é nationalité só angolaise, acompanhar o jogo de futebol ce do n'est pas Cana. pour accompagner Celebrar a nação angolana Célébrer la nation é erguer a angolaise, bandeira do Evangelho c'est élever para dizer la que campagne previamente évangélique. Jesus está dit voltando. que Jésus revient bientôt. Nenhuma desculpa é sustentável Aucune excuse est soutenable para te impedir de servir a Deus. pour t'empêcher de servir Dieu. Você está pronto a quebrar barreira, Tu es prêt à briser le a barreau, desvendar qualquer obstáculo à dévoiler n'importe quel obstacle para dar prazer ao teu mestre. pour plaire à ton maître. Você vê se eu desejava beber, David avait le désir de boire. mas aquele se tornou comando imediato. Cela est devenu un commandement immédiat. Se existe homem S'il existe un homme que quer servir de barreira qui veut servir comme des barrières entre tu e Deus, longe de mim. entre Dieu et toi, loin de moi. Se existe divertimento na rádio, na televisão, S'il existe un divertissement dans la radio, dans la que pode télévision, servir de barreira entre tu e Deus, à longe de l'internet, mim. si tout entre toi et Dieu, Se existe emprego s'il existe un emploi que pode servir de divertimento, de obstáculo entre eu e meu Deus, qui longe peut de mim. être un obstacle entre moi et mon Dieu, loin de moi. Há empregos que são bons, mas há empregos que não são nada bons. Et il y a des emplois qui sont bons, il y a des emplois qui ne sont pas bons. Pode me dar salário de 500 mil kwanza se for para servir num bar, numa discoteca, não vou. Si on me donne un salaire de 500 000 si pour servir dans un boîte de nuit, je Porque n'irai pas. fazer mais sentido. Parce que ça donne plus de sens. Não, fazer mais sentido. Ça fait plus de sens. Não, faire plus de sens. Faire plus de sens. Fazer mais sentido Faire plus de sens é mais importante est plus important do que fazer mais dinheiro. et plus que faire beaucoup d'argent. O mais importante não é fazer mais dinheiro. Le plus important, ce n'est pas faire beaucoup d'argent, O mais importante é fazer mais sentido. c'est faire plus de sens. 4. 4. O que significa ser extremamente dedicado a Qu'est-ce Deus? que signifie être extrêmement consacré à Dieu? Correr riscos, Courir les risques, enfrentar perigos affronter le danger para fazer a vontade do mestre. pour faire la volonté du maître. Correr riscos, Courir les risques, enfrentar perigos affronter les dangers para fazer a vontade do mestre. pour faire la volonté du Algumas coisas que maître. você lhe fala jejuar não Et pode. d'autres personnes, tu dis, Pour pour que déjeuner, il va pourquoi? emagrecer. Parce qu'il va maigrir. Os homens já não vão lhe chamar. Les hommes ne vont plus l'appeler. Aquelas partes vão desaparecer. Le parti là va disparaître. Evangelizar debaixo do sol não pode. Évangile sous la Ele poussière. vai perder o tom da sua pele. Parce qu'il va perdre le ton de sa Quer dizer, peau. são pessoas que não sabem enfrentar perigos. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne savent pas Correr affronter risco para fazer a vontade do mestre. pour eux les risques pour affronter. O la Davi volonté du maître. enfrentou a Golias. David a affronté Ele Goliath. disse: quem é esse incircunciso? Qui est cet Para incirconcis? insultar o Deus dos exércitos. Pour insulter le Dieu des O armées. Elias enfrentou Acabe. Élie a affronté Ele disse: Élie. assim diz o Senhor. Ainsi dit le O Seigneur. Deus diante de quem eu estou. Le Dieu par lequel je me tiens. Os companheiros de Daniel. Les compagnons de Daniel, O Sadraque, Mesaque e Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego, Enfrentaram o rei. ils ont affronté le O roi. rei perguntou: será que você não sabe formar a Est-ce que vous ne savez pas le Ele faire disse: não avant? adianta chegar à conclusão. Ça Nos manda lá. ça ne vaut pas la peine Nous d'arriver manda là. là. Envoie-nous là-bas. Você nunca foi à prisão para Tu Deus? n'as jamais allé en prison pour Você Dieu. nunca foi envergonhado para Tu Deus? n'as jamais été à la Você mort pour nunca Dieu. evangelizou na rua? Tu n'as jamais E a moça te évangélisé. ofender, sofrer humilhação para La Jesus? femme d'insulte a souffert l'humiliation. Os discípulos no último dia vão te falar: Les disciples de Dieu te eu disent, me cortaram a cabeça por Jesus. moi on m'a coupé la tête. Eu fui pendurado como para J'ai été Jesus. pendu pour Jésus. Eu me fritaram para Jesus. Moi on m'a caissé, on m'a... Você nunca tem tempo nem de ir ao hospital. Tu n'as même pas le temps d'aller à l'hôpital.
un décret où Daniel foi capable de servir à Dieu. Avec un décret, Daniel était capable de servir Dieu. À Esther dit, c'est un homme faisant une gestion nationale. Alors, Esther a dit, on fait S'il faut la périsser, il faut périsser. s'il faut mourir, je vais Il faut mourir. enfrentar o risco. Je S'il vais faut pas affronter périsser. les rois. Quelles sont les pessoas qui correram o risco para Deus? Des gens qui ont pris les risques pour Dieu. Agora, quando temos evangelismo, quais são os motivos? Alors, lorsqu'on a l'évangélisation, quels sont les sujets, les Ah, motifs? não. Oh, trabalho. Je travaille. Deixa o teu chefe na empresa saber Laisse que ton chef à l'entreprise que sache existe um ser supremo qu'il existe diante de quem você se prostra. un être supérieur par lequel tu te prosternes. A minha filha me falou, La fille du pasteur lui a dit, papai, teu jejum vai terminar quando? ton jeûne va terminer quand? Papai também jejua muito, já? Papa aussi jeûne beaucoup. 4 anos. 4 ans. Você está imaginando a mentalidade? Tu sais la mentalité? Quer dizer, um legado já foi muito bem passado. C'est-à-dire l'héritage a été déjà bien Mesmo se um laissé. dia morrer, Même si un jour je meurs. a filha já idealizou de que eu tive um pai que jejuava muito. Et la fille a dit Isso é que melhor do que j'avais de casa, un casa, père carro, qui terreno. jeûnait beaucoup. C'est plus que des voitures, des maisons. Qual é o risco que você já tomou para ele? Quel est le risque que tu as déjà eu pour Dieu? A Maria aceitou de perder um relacionamento. Marie a Tomou um risco. accepté un risque de perdre sa relation Aceitar a gravidez do Espírito Santo. en acceptant la grossesse du Saint-Esprit. Seria equivalente a correr o risco de perder o José. C'est le risque équivaut à perdre Joseph. Ela aceitou por amor a Deus. Elle a accepté pour l'amour pour Dieu. Quem estiver muito cuidadoso na vida, Qui serait tellement très attentionné dans la vie, nunca irá longe com Deus. n'ira pas loin avec Dieu. O cristianismo confortável, Le christianisme chic. aquilo que chamamos na mitologia grega como na época do Teseu, Et dans mesma l'époque de Thèse, temperatura, même la température, por dentro e por fora. c'était la même température à l'intérieur et à l'extérieur. O cristianismo é ser confortável. Et un christianisme qui Se est fazer confort. muito sol, não vou. S'il fait très chaud, je ne dirai pas. Non. Jejuar Jeûner. de verdura, não. L'équipe. Non. Uma manhã sem ovo, C'est dit que sem chouriço, sem c'est salsicha. chicha. Je ne ferai pas. Correr risco Et e risquer enfrentar obstáculos. d'affronter les obstacles. Aquelas pessoas que se preocupam tanto com o conforto na vida, Les gens qui se soucient beaucoup avec leur nunca irão confort longe com Deus. n'iront jamais loin avec Dieu. Estamos vivendo um tempo em que o ser humano está viciado no prazer. Nous vivons dans un temps où l'être humain est O angolano dans não les gosta do plaisirs. esforço. L'Angolais n'aime pas l'effort. Para nós, Deus tem que ser um Deus de facilidade. C'est-à-dire que pour nous, Dieu doit être un Dieu de facilité en tout. Tem muita gente que pode dizer assim, vou servir a Deus. Et il y a des gens qui disent que Seigneur, je vais te servir. Desde que seja algo confortável Avant para qu'il eles. soit quelque chose de confortable pour lui. Não foi à igreja, mas de carro. C'est-à-dire j'irai à l'église mais avec une voiture. Deus vai te testar no dia em que o carro vai avariar. Et Dieu va te tester le jour que la voiture connaîtra une táxi panne. não. Autocar. Ir à igreja de táxi não. Ah, monter sur autocar. Andar a pé. À marcher à pied. Nós andamos muito a pé. Non, marcher à pied. Se for para receber uma licenciatura por andar a pé, eu fui licenciado até de doutoramento. C'est-à-dire que l'apôtre est doutoramento à Pébaran. Nós tínhamos bué de pé barão e pernas cedas. C'est-à-dire qu'il Pernas avait cedas. des pernaceles. 5. 5. O que significa ser brutalmente dedicado a Deus? Qu'est-ce que signifie être brutalement consacré pour Dieu? É satisfazer a fome C'est satisfaire la faim e a sede do mestre et la soif du maître a qualquer custo. à n'importe quel prix. Satisfazer a fome Satisfaire la faim e a sede do mestre et la soif du maître a qualquer custo. à n'importe quel prix. Garantir de que o mestre não precisa Garantir que le maître n'aura même pas besoin se você estiver lá. si tu es là. Você não precisa de alguém para te dizer faça alguma coisa para a tua igreja. Ah, tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te dire que fais quelque chose pour ton église. Tudo que Deus te permitiu a reparar como falha na igreja C'est-à-dire que tout ce que Dieu te permet de voir comme un échec dans l'église, é você que deve reparar. c'est-à-dire que tu dois Deus quer améliorer. transitar por você para reparar isso. Dieu aimerait passer par toi pour améliorer cela. Deus quer que reparar por meio de você. Dieu veut que tu puisses y réparer au travers de toi. Qualquer erro que alguém falha na casa do Senhor. N'importe quelle erreur que tu notes dans la maison du Seigneur. Satisfazer a fome do mestre. Satisfaire la faim du E a sede maître do mestre a qualquer preço. et la soif du maître n'importe quel Jesus prix. não pode precisar se eu estiver aqui. Jésus n'aura pas besoin si je suis là. Ele é que vai dizer, Senhor, se você quiser atingir alguém para exprimir o amor de Deus, eis-me aqui, Senhor. Il te dira que Seigneur, si tu aimerais atteindre quelqu'un au travers de moi, Seigneur, je suis là.
Alguém precisa experimentar o poder de Deus. Quelqu'un a besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Você se torna ponto de transição de Deus. Tu deviens un point de transition pour Dieu. Alguém nunca viu o amor de Deus. Personne n'a jamais vu l'amour de Dieu. Então Deus escolhe passar por ti. Dieu aimerait passer par toi. A nossa geração mais jovem só para ver a ter ajuda. Tem que ser papai que vai depois se envolver com ela. Você ajudou a irmã sem se envolver com ela. Em contrapartida, você lhe pediu para vir na igreja. Et dans notre Você já génération, marcou essa senhora, ela nunca vai te esquecer na vida. dans notre génération, on a une maladie. Ah, pour aider quelqu'un, le monsieur, pour aider une jeune fille, il doit toujours coucher avec elle. Mais toi, tu peux aider et tu l'invites encore à l'église. Ça va marquer son cœur. Garantir que o mestre não estiver a passar por necessidade. Garantir que le maître n'aura pas de besoin. Onde foste capaz de fazer algo, não fizeste nada. Là où tu étais capable de faire quelque chose, tu n'as rien fait. A mulher chorou. La femme a pleuré. Amor, minha mãe está doente. Mon amour, ma mère est malade. Ajuda, por favor. Aide, s'il vous plaît. Mas o marido disse, não, tem fato para comprar. Et le mari dit que j'ai un costume à t'acheter. A igreja de Deus diz, ainda tem uma agenda a cumprir. L'église dira que j'ai un agenda à accomplir. Tem meus problemas. J'ai mes problèmes. A igreja depois. L'église après. Tem meus planos de 2024. J'ai mes projets pour O 2024. reino de Deus depois. Les royaumes des cieux après. Ah, o apóstolo sempre fala assim. L'apôtre parle toujours comme ça. Naquele dia ele virá. Ce jour-là, il viendra. Uma vez Jesus também tinha uma fome. Un jour, Jésus aussi avait faim. Em Marcos 11, Dans Marc 11, você o verso 13. le verset 13, A Bíblia está dizendo que Jesus teve fome. la Bible dit qu'il eut faim. Queria tanto comer. Il voulait manger. Jesus está passando fome na nossa geração. Jésus passe la famine dans notre Ele quer tanto génération. comer frutas por meio da tua vida. C'est-à-dire, il veut manger le fruit au travers de ta Ele vie. viu uma figueira de longe. Il a vu un figuier de Ele loin. viu a tua vida de longe. Il a vu ta vie de loin. E ele se aproximou. Il s'est approché. Em vez de encontrar frutas, Au lieu de trouver des fruits, ele encontrou folhas. il a trouvé que des feuilles. Para muitos aqui, Jesus só encontrou folha. Et pour beaucoup d'entre nous, Jésus trouve que des feuilles. É alguém que vem na igreja, mas não ficou transformado. Mais quelqu'un qui vient à l'église n'est pas transformé. É alguém que vem na igreja, mas não deixa a palavra lhe tocar. Et quelqu'un qui vient à l'église ne laisse pas la parole lui toucher. É alguém que está sempre na igreja, mas que nunca faz nada para o avanço do reino de Quelqu'un Deus. qui est à l'église mais ne fait rien pour le royaume de Dieu. É alguém que vem na igreja, C'est quelqu'un qui vient à mas l'église, não se preocupa com o avanço da mais obra. il ne se soucie pas pour l'avancement du Desde que royaume. está na igreja, Ah, depuis qu'il est à l'église, nunca levou mais ninguém a não ser a sua família. il n'a jamais apporté personne. Nunca evangelizou. Il n'a jamais Nunca baptisé. treinou Il discípulo. n'a jamais amené des Quer dizer, disciples. você tem folhas, mas você não tem frutas. C'est-à-dire que tu as que des feuilles mais pas de fruits. O Eden louvor, cantas muitos louvores, Il chante beaucoup de louanges, mas não tem frutas, não tem discípulos. mais il n'a pas de disciples, de suiveurs. La plupart des fois, O Espírito, o pedido de Deus le demande de Dieu será sempre adiantado serait toujours avancé em relação ao tempo natural. en relation au temps Você normal. não percebeu? Tu n'as pas compris. Muitas das vezes, La plupart des fois, o pedido do Espírito Santo le demande de Dieu, du Saint-Esprit, será sempre adiantado serait toujours avancé em relação ao tempo en natural. relation au temps normal. Se você dizer que você é jovem, Si tu dis que tu es cher, na Bíblia tem pessoas que se tornaram rei com 8 anos. et il y a des gens dans la Bible qui sont devenus rois à 8 ans. Eu me tornei pregador com 15 anos. L'apôtre est devenu prédicateur avec à 15 ans. E a levar a Deus a sério. Et en menant Dieu au sérieux. Que Deus suscite no nosso meio Que Dieu élève au milieu pessoas de com nous dedicação brutal como a Maria, des gens avec une brutale dédication comme Marie, como o Abraão. comme Abraham. Vou terminar com conselhos. Je vais terminer avec des conseils. Quais são meus conselhos? Quels sont mes conseils? Aponta muito bem, diz quem me dará Et note cela, il dit qui me donnera de beber a água do poço, de boire de l'eau de la pluie, du puits, do poço de Belém. du puits de Bethléem. Homem de Deus, L'homme de Dieu, ele não pediu qualquer água. il n'a pas demandé n'importe Tem que quelle ser eau. água do poço de Belém. C'est-à-dire qu'il doit être l'eau du puits de Bethléem. Tem muita gente que diz, não, eu vou à igreja. Et il y a des gens qui me diront que je pars à Mas l'église. será que você vem na hora em que Deus te espera? Est-ce que tu viens à l'heure que Será Dieu que você t'attend? faz como Ele te pediu para fazer? Est-ce que tu fais comme il t'a demandé de le faire? Você vem trazer água, mas tu não estás a trazer água do poço de Belém. C'est-à-dire que tu vas amener de l'eau, mais tu n'apportes pas de l'eau du puits de Bethléem. Não me traga água de Samaria. Tu ne m'apportes pas de l'eau de la Tem Samarie. que ser água do poço de Belém. Ils doivent être de l'eau de la puits de Faça Bethléem. exatamente como Ele te pede. Fais exactement comme il te demande.
Quais são meus conselhos? Quels sont mes conseils? Ponto 1. Le point 1. Não basta fazer algo para Deus. Il ne suffit pas de faire quelque chose pour Dieu. É importante fazer o que Deus quer. Il est important de faire ce que Dieu veut. Não basta fazer algo para Deus. Il ne suffit pas de faire quelque chose pour Quando Dieu. eu estou na evangelização, Je suis dans l'évangélisation. estou na visita, na intercessão, Je suis à l'intercession. estou no departamento da música. Je suis à la Não basta juventude. fazer algo para Deus. Il ne suffit pas de faire quelque chose É pour Dieu. importante fazer o que Deus quer. Il est important de faire ce que Dieu Há veut. muita gente que fazem coisas para Deus, Il y a beaucoup de gens qui font des choses pour Dieu. mas não fazem as coisas específicas que Deus quer. Il ne faut pas des choses spécifiques comme Dieu le veut. Deus pode te dizer para trazer 5 almas no domingo. Dieu peut te dire d'apporter 5 âmes. Se você trazer 4 almas, o pastor vai te aplaudir. Si tu amènes 4 âmes, le pasteur va t'acclamer. A igreja vai te aplaudir. L'église aussi le fera. Mas Deus não vai colocar um like. Mais Dieu ne mettra pas un Porque Ele j'aime. te cobrou 5. Parce qu'il t'a demandé 5. Não basta fazer algo para Deus. Il ne suffit pas de faire quelque chose É pour Dieu. importante fazer o que Deus quer. Il est important de faire ce que Não Dieu me veut. traga apenas água. Il ne me porte pas seulement que de l'eau. Traga-me a água do poço de Belém. Apporte-moi aussi l'eau du puits de É Bethléem. importante fazer o que Deus valoriza na tua vida. Il est important de faire ce que Dieu valorise dans ta Deus vie. valoriza a conquista de almas Dieu perdidas. valorise la conquête des âmes. Deus valoriza o avivamento da tua família, da tua escola, da tua empresa. Dieu valorise la conquête des âmes de ton entreprise, de ton école, là où tu es, là où O tu vis. destino das pessoas. La destinée des gens. Ajudar os pobres, os desfavorecidos. Aider les pauvres, les défavorisés. Ponto 2. Le Segundo point 2, conselho. c'est le deuxième conseil. Qual é o meu segundo conselho? Quel est mon deuxième O conseil? que é comandado Ce qui est commandé é superior ao que é conveniente. est supérieur à ce qui est convenant. O que é comandado Ce qui est commandé é superior ao que é conveniente na vida. est supérieur à ce qui est convenant dans la vie. Não basta fazer o que é conveniente. Il ne suffit pas de faire ce qui est convenant. É importante fazer o que é comandado na Il est vida. important de faire ce qui est commandé dans la vie. Ponto 3. Le point 3. É importante fazer o que você sabe que Deus ama sem pedir. Il est important de faire ce que tu sais, ce qui est important, ce que Dieu t'a demandé. É importante fazer Il est important de faire o que você sabe ce que tu sais, que Deus ama que Dieu aime, sem te pedir para fazer. sans te demander de le faire. Você já sabe que Deus quer que você vá à igreja, não precisa pedir. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de te motiver. Vem sempre a um culto de semana. C'est-à-dire que tu dois venir. Os nossos cultos é como um encontro de amor. Nos cultes, c'est comme les rencontres d'amour. O namorado fica chateado. L'amant devient en Marcar colère. encontro na quarta-feira às 18 horas. Le mardi 18h. Ela pode comparecer a 20, o namorado está chateado. Et il apparaît à 20h, il est fâché. E se não aparecer, fica ainda mais chateado. S'il n'apparaît pas, il devient encore plus fâché. Os nossos En colère. cultos de semana Nos cultes de semaine, são encontros de amor. ce sont les rencontres d'amour. Então, o teu namorado por excelência ficará Ton chateado. amant va être céleste, va être fâché. Ninguém vai te implorar. Você sabe que Deus ama isso, faça. Et personne ne va te supplier. Tu sais que Dieu aime Faça cela. sempre que você sabe que é necessário. Tu sais ce qui est nécessaire. Pega todos os contatos daqueles irmãos que enfraqueceram. Appelle tous les contacts des frères là qui Liga sont para avec eles. eux. Utiliza o Appelle-les. passado. Et tu Vai vas visitar venir. aquela arma. Visite cette âme. Dá um dinheiro de táxi para aquele irmão. Donne l'argent des taxis Vai de ses motivar frères. esse irmão a servir a Ça va Deus. motiver encore les frères à O pastor servir não Dieu. sabe. Le pasteur ne A sait igreja pas. não sabe. L'église ne sait Deus te pas. revelou que essa irmã passa por Dieu t'a necessidade. révélé qu'elle s'est pas Compraste roupa para besoin. ajudar a Tu irmã. as acheté les habits Se pour aider. perguntar para mim, quem te deu a minha irmã da igreja? Qui t'a donné Quer dizer, le o teu dinheiro? dinheiro tem sentido. C'est-à-dire que ton argent a un sens. 4. 4. A dedicação brutal La consécration brutale, é o caminho c'est le chemin para a manifestação, pour la manifestation a distinção, et la destruction. a distinção Ah, la distinction e a elevação drástica. et l'élévation drastique. A dedicação brutal La consécration brutale é o caminho para a manifestação, et le chemin pour la manifestation a distinção de la distinction aí a elevação et de l'élévation drástica. drastique. Se nós não temos o mesmo nível de compromisso com Deus, Si on n'a pas le même niveau de compromis pour Dieu, nós não teremos os mesmos resultados com Deus. on n'aura pas aussi le même niveau de résultat avec Dieu. Esses 3 homens, Ces 3 hommes, quando citam os 50 heróis de Davi, lorsqu'on cite les 50 héros de David, os seus nomes estão lá dentro. leurs noms sont en clé. E eles são os 3 varões principais. Ce sont les 3 vaillants principaux. Pessoas que arriscaram sua vida para o mestre. Des gens qui ont risqué leur vie pour le maître. Recebi mais convite. J'ai reçu encore une autre Vamos invitation dizer, em fevereiro. en février.
E viram, a igreja contemplou como é que nós fomos recebidos. Et l'église a contemplé comment on a été reçu. Seria uma recepção calorosa como foi Ça aquela, serait une réception chaleureuse comme la com a mesma honra, avec la même honneur, as mesmas vantagens les mêmes avantages em todos os domínios, até financeiro. dans tous les domaines, même les finances. Mas orei ao Senhor. J'ai prié le Seigneur. Deus me disse, esta vez você não vai. Dieu me dit cette fois-ci tu n'iras pas. Tens algo para depositar. Il dit il y a quelque chose à déposer. Foi no momento em que Deus me disse que tem que ensinar sobre esse seminário da dedicação. C'était le moment que Dieu m'a dit d'enseigner sur, sur la consécration. Amados em Cristo Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, Se nós não temos o mesmo nível de compromisso com Deus, si on n'a pas le même niveau d'engagement pour Dieu, não teremos os mesmos resultados com Deus. on n'aura pas le même niveau de résultat pour Dieu. Ser dedicado a Deus Être consacré à Dieu, é ser brutalmente decorado por c'est Deus. être brutalement embelli pour Dieu. Ser dedicado a Deus Être consacré à Dieu, é ser brutalmente decorado por c'est Deus. être brutalement décoré pour Dieu. Na sua geração, Dans ta génération, a dedicação a Deus la consécration à Dieu, é o segredo da decoração da c'est vida. le secret de la décoration dans la vie. A dedicação a Deus La consécration à Dieu, é o segredo da decoração na vida. c'est le secret de la Que décoration Deus dans la vie. abençoe a sua palavra. Que Dieu bénisse sa parole.